Boa noite, está começando agora mais um episódio do Blackout Podcast. Eu sou Rayane Rodrigues. Eu sou Jair Alexander. E hoje, olha, vocês estão vendo, ó. Hoje a gente está recebendo nada mais nada menos do que o John David. Ele é instrutor de tiro e também é representante, coordenador estadual do ProArmas Brasil. Seja muito bem-vindo, John. Obrigado. E aí, John? Olha, todo mundo conhecia John e seu irmão gêmeo como lutadores de judô aqui na cidade. Quando pensa que não, a cidade recebeu um novo empreendimento, o clube de tiro, e surpresa minha quando eu cheguei e vi você como instrutor de tiro. Bicho, como foi essa mudança radical de esporte, de judô? Confesso que, como vizinho, também fiquei surpreso. Pra armas. Na verdade, é o seguinte, eu desde pequenininho, eu sempre gostei de armas e a gente brincava muito de polícia e ladrão. Minha primeira arma, vamos por assim dizer, né, foi um 38 do Rambo, que eu ganhei aí, eu acho que tinha uns 12 anos, e era meu brinquedo favorito, né, e aí teve outro episódio que a gata da minha mãe deu cria, né, tinha um gatinho que era meu, deixou pra mim o gato, era uma gata siamês. E o que acontece? Um cara lá, um colega do meu pai, gostou muito do gato. Ele disse, bicho, me dá esse gato. Eu disse, não, o gato é meu, não vou dar não. Seu pai me vende o gato? Eu disse, não vendo não. Mas a gente faz uma troca. Eu achei uma espingardinha lá numa lojinha. Daquela de pressão. Nada, era... Você colocava uma bolinha de plástico, aí armava ela. Era tipo uma pump, uma espingarda pump. Você botava a bolinha. Umas balinhas vermelhas? Na verdade era bem coloridinho, eram umas balinhas já grandes, porque eu lembro que quando eu era criança tinha umas armazinhas de tambor que você encaixava. Pronto, essa foi meu primeiro revólver, foi um 38 do Rambo. Você botava as balinhas rosas e botava a espoleta atrás e atirava. E dava aquele estouro. E aquele estralozinho, pronto, eu ainda raspava a cabeça de fósforo ali dentro, o estouro saia mais forte, era. E essa espingardinha eu troquei no gato. O cara comprou pra mim, pronto, e aí ficou. E depois disso aí, muito tempo, a gente entrou no jiu-jitsu. E passou aí, em média de 5 anos, eu mudei de academia, meu irmão também mudou. E aí foi quando eu conheci o judô. E também comecei a treinar o judô, então hoje eu sou graduado tanto no jiu-jitsu como no judô. E eu sempre fui daquela pessoa ativa, isso aí desde das escolas, Grêmio Estudantil e etc. E em 2014, eu fiz o concurso da PM de Sergipe. Então, quando eu fiz o concurso, tirei uma nota muito boa. A prova era bem difícil, era 4 horas, 180 questões. Eu tinha feito mais de 98 pontos. E era bem complicado. E eu fiz uma pontuação boa. O pessoal, rapaz, começa a se preparar que tu vai entrar na polícia. Eu digo, porra, o que é que o policial tem que ter? Um colete e uma arma. E aí eu comecei a pesquisar. Colete... Achei lá o colete balístico nível 2 tal, e comecei a pesquisar arma. E nessa pesquisa de arma, eu comecei a gostar do mundo das armas. Eu disse, pô, bicho, que negócio, velho. Aí comecei a descobrir que um cidadão podia ter uma arma que eu não sabia. Achei que só polícia ou bandido tinha isso na minha cabeça. Isso há quantos anos atrás? Em 2014. Eu comecei a esse universo. Bem aí, né? E aí eu conheci o Benê Barbosa. Na época eu já fazia faculdade, fazia a UNEAL, licenciatura em Geografia. E era uma universidade que puxava muito pela esquerda, Karl Marx, a gente lia aquilo ali exaustivamente. E na época, quando eu comecei a estudar negócio de arma, eu conheci o Benê Barbosa, os vídeos dele, e eu comecei olhando assim, pô, esse cara tem razão, esse cara tá certo. E ele dizia que o armamento era o que fazia igualar o cara bem fortão lá e a moça bem magrelinha. Que se um cara forte chegar pra uma mulher e dizer, eu vou bater em você, a menos que ela seja uma lutadora que nem a Honda, lá do UFC, ela não vai conseguir se defender. Então a arma ela consegue equiparar. E depois aí vem a questão cultural, vem a questão histórica, de desarmamento, de tribos e etc. Aí vem a questão bíblica, na minha família toda é evangélica, eu tô meio afastado, mas eu sou evangélico também. Glória a Deus. Amém. E aí, depois de eu pesquisar isso aí tudo, eu comecei, de fato, a querer entrar pro mundo das armas. Fiz meu primeiro curso de vigilante em 2018. Final de 2018, eu comecei a atuar de vigilante na Granja Almeida. E quando eu saí, eu entrei lá como ferista, né? Terminou a temporada de férias lá.
Eu saí, peguei a minha rescisão, comprei minha primeira arma de fogo escondida, né? Nem minha mãe sabia, nem a esposa sabia, ninguém sabia. Eu juntei a documentação, procurei saber lá na Polícia Federal, acho que eu dei umas 5 viagens em Maceió. Comprei minha arma na Paraíba, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma arma e o imposto de Alagoas era muito alto na época. E aí eu fui, achei uma loja e depositei o dinheiro meio que na confiança, assim, pesquisei, claro, né, se a loja era de procedência, etc, tal. Mas também se o cara não botasse, como é que tu ia brigar atrás da arma? O cara dono da loja de arma. Pois é. Agora, diz uma coisa, você falou que foi na Polícia Federal, levado documentação e tudo mais. Eu vi que você pode tirar uma arma levando a documentação pela Polícia Federal e pelo Exército. Isso. Qual a diferença? Porque tem que ir em um ou no outro, tem que ir nos dois. Pronto, nesse caso aí eu vou contando a história e já vou te passando a diferença, né? Beleza. Na Polícia Federal, quando você vai normalmente ter a sua primeira arma, é uma arma de posse, é uma arma só para sua defesa, você não pode tirar ela de dentro de casa, ela tem casa, pronto, ela fica na sua casa ali, se for uma fazenda, no entorno da sua cerca, se for urbano, dentro da sua casa. Mas no caso, se eu tiver uma casa, uma fazenda, um apartamento, eu posso... Aí você vai ter que comprar uma arma para cada um. Ela é tipo geladeira. Você tem uma em casa. No caso, o registro da arma é pela residência, Isso. não é... Não, é seu. Só que quando você compra a arma na Polícia Federal, você diz, olha, essa arma ela vai ficar nessa residência. E ela tem que ser mantida lá, a menos que você consiga um porte, que é quase impossível. Quase impossível? Quase impossível. Tá se mudando agora depois desse governo aí. Tá começando a ter critérios mais, vamos dizer assim, mais técnicos, que antigamente era muito subjetivo. Então o delegado tinha total autonomia para dizer se dava o porte ou não dava para você. Então ela podia lhe ameaçar agora e dizer assim, ó, eu vou matar você. Você vai lá, o delegado diz, ó, bicho, eu preciso de uma arma, a menina quer me matar. E ela tem muitas pessoas armadas que conhecem tal, e o delegado olha para vocês, não, acho que não. Contrato de segurança. Que era o que a gente conseguia escutar na época. Então a minha primeira foi pela Polícia Federal. E aí, o que é que acontecia? Tinha um sargento aqui, essa história é bem engraçada, que ele, quando soube que eu tinha arma, tal, então vou levar um dia pra atirar lá na minha fazenda e tal. Aí a gente foi pra fazenda dele, atirou. E aí começou a ideia, né? Partiu de um colega meu, o Davi, que é vigilante, sempre gostou de arma, ele era vigilante da UNEAL, eu largava, a gente ficava até meia-noite, 1 hora conversando, um negócio de arma, de espingarda e tal. E a gente teve a ideia, poxa bicho, como seria bom um empreendimento desse na cidade? A gente queria muito que tivesse um clube de tiro, porque a gente não precisaria ir pra fazenda dos outros, atirar com as armas dos outros, né? Que é o que acontecia, porque a gente não tinha porta, então não podia levar minha arma. Então eu ia com esse sargento e a gente atirava lá, e era com a arma dele, com a munição dele. E não era aquela coisa assim, vamos dizer assim, poxa, bicho, eu ir com a minha arma. Isso poderia dar algum problema, assim, se alguém denunciasse ou algo do tipo? Assim, não, porque, vamos dizer assim, a gente estava atirando num local esmo, né, um local que não tinha residência ao redor, era uma barreira e tal, tudo muito bem controlado, né, ele tinha as armas dele, todas eram registradas, afinal o cara é policial e tudo. O que poderia dar algum problema é se eu levasse a minha arma, aí de fato daria... Mas no caso, quando você ia atirar lá na fazenda do seu amigo, você já tinha só a posse? A posse. Mas eu já sabia tudo de... Não, mas aí você, tipo, legalmente pode? Não, a minha não. Não, tipo, você eu poderia, isso, porque é o seguinte, na legislação ela diz que a gente não pode entregar arma a pessoa desabilitada. Ou seja, se você não tem posse de arma e nem tem nenhum curso de tiro, você é uma pessoa que não é habilitada. Então eu não posso me entregar uma arma minha. Nesse caso ele me entregava porque eu já tinha posse. Então isso por si só comprova que eu passei por teste psicológico, passei por teste de tiro e por toda a idoneidade. Porque você emite 6 certidões. A federal vira sua vida pela vez. Se você tiver um inquérito, você não tira a arma. Ela já solicita que você vá lá, e explique esse inquérito. E nesse caso eu era autorizado. E até porque eu tinha curso de vigilante. Então eu era vigilante na época. E depois dessas conversas, a gente chegou ao Jal, né, que foi o empresário, que até hoje eu admiro a coragem dele. Porque o Jal tinha arma registrada, mas, poxa, o cara não era do mundo do tiro. O cara era empreendedor de material de construção e do ramo... Tinha arma pra segurança, né? Isso, tinha arma pra segurança dele. E a gente conversando, e ele disse, rapaz, eu vou apostar na ideia. Tu corre atrás e eu entro com o financeiro. Faz-me rir. Faz-me rir, que é o... Rapaz, e que faz-me rir, E que faz-me rir. Assim... Foi um gasto enorme ali, foi perto de 1 milhão.
A gente tava conversando exatamente. hoje. Aí eu digo, bicho, já gastou ali, se não gastou mais de 1 milhão. Não, hoje, assim, com as outras modificações já passou disso. É como se fosse um posto de gasolina, né? A gente sabe que posto de gasolina, a média de gasto é isso. Só que o posto é aquela coisa, carro todo mundo tem, todo mundo anda, e gasolina todo mundo precisa. E arma de fogo no interior. Então ele foi bem corajoso de acreditar no mercado. Agora, de muito alto nível o clube de tiro, porque assim, já fui pra um clube de tiro em Marcel, não vou citar nomes, mas assim, a diferença é gigante, pô, gigante, pô. Ali, É quase um shopping, literalmente um shopping. É um shopping das armas Das mesmo. armas. É porque, assim, o Jal, ele tem essa mania de fazer tudo bem feito. Então, é assim, chegou e disse, vamos fazer dessa forma. Ele disse, não, eu quero assim. Aí eu mostrei a ele aquele stand da gente, foi baseado em muitos stands americanos. E aí eu mostrei a ele lá, disse, já, o pessoal faz isso aqui assim, ele disse, eu quero dessa forma. Ô, John, é verdade, uma vez me disseram, não sei se é verdade, que o stand de tiro o Carcará é um dos poucos, se não o único daqui de Alagoas ou do Nordeste, não vou saber dizer, que não sei se é suporta disparo de fuzil. Isso. É o único de Alagoas ou do Nordeste? Não. Assim, quando a gente inaugurou, praticamente era o único indoor, né? Que é um stand fechado que suportava. Porque normalmente os outros concorrentes, o pessoal dos outros stands, eles trabalham com chapa metálica. Então a chapa metálica ele reaproveita o chumbo, bate na chapa e volta. E o fuzil, por ter uma energia enorme, ou ele vai furar o aço ou ele vai recostear. E nesse ricochete ele pode machucar. Ou se pode, né? Pode. Então, assim, pra você ter uma ideia, uma arma curta aí que a gente atira no aço, um médio 380, ele vai ter por volta de 280 joules. O fuzil, o 5.56, ele tem 1.600 joules, 1.500 joules por aí. Os joules é que... Seria a energia... É a medida de força, né? É a medida de força de energia que o projétil consegue desprender. Claro que isso não é muito importante, eu confesso que eu não entendo muito de arma. Apesar de gostar, eu não entendo, né? Tipo, eu admiro arma. Pretendo ter uma futuramente. Vai ter. Vamos conversar. Vai ter. Mas eu fiquei sabendo que o fuzil, ele tem a precisão de 2 km. Certo? E o que acontece? Depois que ele atravessa um corpo, é verdade que a bala ela começa a girar? Na verdade é o seguinte... O corpo qualquer obstáculo, no caso. Isso. No caso, vamos por parte, né? O alcance efetivo do fuzil. Aí a gente tem que determinar. Fuzil é o tipo de armamento. Aí, para cada armamento, tem as munições. Que aí vamos dizer assim, no termo popular, a bala. Então, tem um 5.56. A distância efetiva de um 5.56 é efetiva. Existe a distância de alcance, que eu posso botar a arma em ângulo e atirar e ver aonde o projétil vai cair. E existe a distância efetiva, ou seja, eu vou conseguir abater o meu alvo. Né? Vamos supor aqui, Deus o livre, que a gente entrasse em guerra aí, um doido das Arábias aí viesse invadir o Nordeste. Então, um 5.56 eu conseguiria me defender bem até 200 metros. É uma distância efetiva. Por que efetiva? Porque eu vou ter uma precisão bem relativa e vou ter uma energia boa. Aí eu vou atirar com 5.56 a 1 km, a munição vai chegar lá já muito fraca. E não vai chegar com a precisão que eu desejo, porque é um fuzil, 5.56, pra você ter uma ideia, ele foi um fuzil que foi criado nos Estados Unidos para criança atirar em esquilo. E aqui no Brasil, o pessoal demoniza. Você tem ideia, isso aí que você falou de capotar, o que acontece? A munição do fuzil, ela é muito fina. Se você pegar um chumbinho da faixa da padroeira, 5.5 milímetros, que é aquele arminha de pressão, a largura de um projétil de um fuzil 5.56 é aquela, 5.5. A ponta, né? A pontinha. Aí, só que o projétil é grande, tem uma grande quantidade de propelente, que é a pólvora, e ele acelera muito. Então, aquela pontinha de meio grama de peso, ela vai sair a velocidades aí de 2.000, 3.000 FPS. Entendeu? Que transformando em metros por segundo vai dar aí 1.500, 2.000 metros por segundo. Então é uma velocidade enorme. E aquilo ali é que faz ele ter toda essa energia. Então, ela é uma pontinha fininha. Quando ele bater, quando ele encontrar um obstáculo, ele vai tombar. E também por isso que o 5.56 foi muito utilizado pelas equipes americanas em incursões, né, que chama de CQB, dentro de residências, de confinamentos. Por quê? É mais fácil um 45 transfixar essa parede e atingir alguém que está por trás da parede do que um 5.56. O 5.56 que a galera usa para caçar, é? Não. Pode ser usado, pode, mas hoje para caça, no caso do abate do javali, que a gente chama, que teve até essa reportagem aí
da mídia fazendo um away quanto a isso aí. Hoje o calibre ideal para caça do javali, que é o controle que a gente chama de manejo, ele é o 762. Ele é maior do que o 556. Esse sim você consegue abater um alvo aí a 1 quilômetro de distância. Só que você tem que treinar pra caralho pra conseguir fazer isso. Eu assisti um filme, se eu não me engano, o nome do filme... Não, acho que é O Procurado. O Procurado, já assisti. Com a Angelina Jolie, né? Uhum. Rapaz, o cara atira e faz uma parada assim, meio assim, pá! Aí a bala. A bala tá indo reta num porco pendurado, tá ligado? Abatido. A bala faz uma curva. Não tem condições, tem não, né? É impossível Não, isso, é impossível. É assim, é uma ficção, é bem interessante o filme. Eu gosto, tudo que for de filme de arma eu já assisti. Assim, tirando os que eu ainda não consegui ter acesso. Eu tenho uma coletânea só de filmes, assim, mais realistas. Que é no caso o Sniper Americano. O Sniper Americano entendeu? Massa. O Atirador. No caso, esse Sniper Americano é aquele que o cara... O Chris Skyler. Contrata ele pra ver como mais ou menos seria... Não, esse aí é o Atirador que inclusive virou série da Netflix, né? O Sniper Americano, ele conta a história do Chris Skyler, que foi considerado o atirador, o sniper mais letal dos Estados Unidos. Caraca. Ele atuou no Iraque e... esse cara existiu mesmo? Existiu mesmo, foi baseado em fatos reais, aquele filme, que era um cara que treinava pra caralho, porque nos Estados Unidos, e aí a cultura americana que a gente tá tentando resgatar novamente, que o Brasil sempre teve, entendeu? Então, assim, nos meus tempos de pequeno, que até 97 porte de arma não era nem crime no Brasil. Não era crime. Você portar uma arma ilegalmente era contravenção penal. Eu lembro que quando eu era criança tinha umas propagandas, não sei o que, leve sua arma e tal. E, inclusive minha mãe dizia que meu avô... Porque a galera antigamente tinha arma em casa, aí levou a arma do meu avô, a munição, não sei o que, e levava e era destruído, né, no exército. Pronto, isso aí já foi o levava estatuto. só por levar e tipo, não ganhava nada em troca. Não, era um valor irrisório de R$100, R$50, dependendo do armamento. Isso aí já só foi... os homens de bem levou. Porque os bandidos tá tudo tudo metendo assalto. Mas eu acho que quem levou foi, tipo... os coroa, né, que tinham na verdade foi o seguinte, eles fizeram a lei, né, desde 97 o Fernando Henrique, ele implantou o que a gente chama de SINARM, Sistema Nacional de Armas. E aí ele pegou um bocado de armas que existia no Brasil, em média de 2 milhões de armas, e jogou na ilegalidade, porque o pessoal tinha que ir e registrar. Então imagine vocês, uma pessoa do sítio, como o seu avô, por exemplo, que não tinha na época, a gente sabe que o estudo era bem complicadinho, então não era todo mundo que tinha acesso. Como é que essa pessoa ia lá, numa polícia, o pessoal já tinha um receio, eu vou arrumar problema, e vai que o velho já tenha derrubado um maloqueiro lá que invadiu a fazenda dele, na cabeça do pessoal, ele vai pegar a minha arma e vai fazer a balística, vai saber que eu matei uma pessoa. Então, assim, muita gente não foi registrar a arma por falta de conhecimento. Até hoje eu recebo pessoas assim, e eu chego, explico, e o pessoal, então vou comprar uma legalizada e tal. Então, muita gente não foi. Em 2003, foi criado o Estatuto do Desarmamento, que começou a campanha do desarmamento, entregue sua arma. E aí é onde o Benê Barbosa, desde 97, mas em 2003, onde ele ressurgiu bastante, e aí eu segui toda a história dele, que começou a lutar. Disse, estão desarmando o homem de bem, o bandido não. O bandido não precisa de lei para comprar arma, o bandido não vai seguir a lei. Se ele é um fora da lei, se ele é um bandido, para ele tanto faz você proibir, restringir. E não é à toa que desde o governo Bolsonaro para cá, os índices de violência estão diminuindo. O pessoal está comprando arma, o cidadão de bem está se armando e o índice de violência está diminuindo. Porque antes você dava o aval, o Estatuto de Desarmamento... Tu acha, bicho? Baixou. Porque é o seguinte, aí é estatística, né? O que é que acontecia antes? O ladrão, para entrar na casa dela, para roubar ela, né, até 97, disse, na casa dela tem uma arma. Ou o pai dela tem uma arma, ou o avô dela tem uma arma. Aí ela saía, viajava, aí o cara entrava e furtava. Normalmente eram os furtos. Então o pessoal entrava e furtava. Depois de 2003, com o Estatuto dos Armamentos, assim, o cidadão tá entregando arma. Foram entregues 600 mil armas. Aí, o rolo compressor destruindo as armas e tal. Qual foi o recado que foi passado pro bandido? Tá todo mundo sem arma, bora lá, meteu louco. Então o que é que o cara vai fazer agora? Ele vai dizer, eu vou esperar ela chegar em casa, que eu não sei onde tá o dinheiro dela, eu não sei onde tá o cartão dela, não sei onde tá a conta dela. Eu vou esperar ela chegar em casa, eu vou entrar. Aí ela vai me passar tudo. Se ela não me passar, eu mato ela, eu bato nela, eu abuso, eu faço o que eu quiser, porque eu tenho arma, ela não tem. Então, os índices de violência, o Brasil chegou à média de 62 mil mortes de 62 mortes por 1.000 habitantes. Ou seja, a cada 1.000 habitantes, 62 morria por arma de fogo. E essa estatística,
apenas 5% era descoberto o autor e apenas 1% era condenado. Porque a grande maioria das armas eram ilegais. O pessoal ia para o Paraguai, comprava a arma e chegava aqui no Brasil, cometia crime, né? O bandido, ele não quer Taurus, que hoje é a arma que vende no Brasil, praticamente a única indústria. Ele não quer Taurus, ele quer CZ, ele quer Glock, ele quer coisa boa, AK-47, entendeu? É isso que ele quer. A Taurus é aquela 24/7? Isso, que sumiu já, Eu fiquei a polícia usava ela, né? Era. Eu fiquei sabendo que ela dava muita falha. Isso, era, a gente Dava chamava... 2 tiros. Tinha um apelidozinho Mas- nela que era mas a 24 galera- falha 7. Mas 24 a falha galera- 7, isso aí. A isso galera aí. fala muito também da Taurus. Ó, Ela aí, né? É uma dessa, né? essa é uma 24 falha 7. Agora- Sendo de Airsoft, mas é uma 24 falha 7. A galera fala muito também da Taurus, né? Que É porque, assim, basicamente hoje ela tem um monopólio de armamento no Brasil. Então imagine, hoje o CAC está passando por uma situação que nós não conseguimos insumo para fazer recarga para a gente treinar. Para você ter ideia, só existe a Taurus que faz a recarga, que vende os insumos, que é a espoleta, o propelente, o estojo. E a demanda cresceu tanto, estourou, e ela não consegue suprir o mercado. E as campanhas que vinham sendo feitas antes era para proteger a indústria nacional. Então, enquanto os Estados Unidos você tem aí, vamos botar em marcas aí, você tem aí 400, 500 marcas de armas diferentes. No Brasil você só tem uma, basicamente, que é a Taurus, outra de espingarda, que é a Boito, e uma estatal, que é a Imbel. Que hoje, por exemplo, ela pegou uma demanda do Exército para fazer armas para o Exército, ela parou de vender para o público civil. Para ela, tanto faz como tanto no fez. caso pra você comprar Glock, é importada, é? Isso, elas são armas importadas. Então, hoje, o que acontece? O governo, ele começou, como ele tem essa campanha armamentista, vamos por assim dizer, é o primeiro presidente, desde Getúlio Vargas, a se preocupar com o direito do cidadão, nessa relação de armas. Porque é o seguinte, uma frase que ele disse foi bem emblemática na época daquela reunião: povo armado jamais será escravidado. Isso é a verdade do mundo. Então tem um livro que eu leio, que ainda estou terminando de ler ele, que é Hitler e o Desarmamento. Você lê aquele livro, você não quer mais saber de desarmamentista. Você pode ser católico, judeu, tudo, porque primeiro ele desarmou os judeus. Primeira coisa, rapaz, vamos desarmar os judeus. Aí depois ele achou pouco, aí não, mas os negros também, é um grupo de risco. Ele começou por grupos, ele não disse assim, vou desarmar todo mundo na Alemanha. Ele começou por grupos. Aí desarma esse grupo, porque esse grupo não presta. Aí os outros grupos, desarma, esse grupo não presta. Só que uma hora cai pra eles. Assim, sabe, eu não sou contra quem quer ter sua arma. Eu só acho que não é toda pessoa que pode ter uma arma. E é a verdade. Aí, bicho, hoje nos Estados Unidos, basicamente, qualquer pessoa pode ter uma arma. No mesmo canto que vem do M&M a Coca-Cola, você compra uma arma. Pô. Show de bola. Isso daí é loucura, bicho. Mas é um dado engraçado e bem interessante. Então, antes de você concluir, vou até complementar aqui o que a Rai tava falando. Eu tenho um colega da gente que, mais uma vez, eu vou mandar um abraço para ele, o Cássio César, que justamente eu tava conversando com ele em relação à arma um tempo atrás. Uhum. Aí eu digo, bicho, mas lá nos Estados Unidos não tem muito negócio de homicídio com arma. Com arma. Ele, bicho, tem. Quase toda semana ele manda 2 ou 3 matérias, pô. É foda. De crianças matando. Não, mas tem. assim, escola e tal. a gente tem que observar o seguinte: existem 3 dados nos Estados Unidos que a imprensa, quando traz para o Brasil, ela não leva em consideração. Primeiro deles, a maioria dos shooters, que é os atiradores ativos, que é aquele cara louco que pega a arma e sai matando todo mundo, ele só faz esses ataques nas gun free zones, que são zonas livres de armas. Então, por exemplo, teve aquele caso emblemático do cinema lá de, se não me engano foi Ohio, que o cara ele morava aqui, vamos supor em União, tinha um cinema aqui em Branquinha, só que era um cinema que se você fosse armado você ganhava desconto para entrar, pra você ter uma ideia. E ele tinha um cinema em Messias, bem mais longe, que era uma gun free zones, ou seja, você não pode entrar armado. Em vez de ir para aquele, ele foi pro de Messias. Por quê? A probabilidade de alguém neutralizar ele é quase zero. Não tem ninguém armado Bicho, lá. mas tu acha realmente que os índices de violência baixam? Na verdade, eles não baixam, eles já são menores. Se você comparar mortes por 100 mil habitantes, num país como os Estados Unidos, que para cada americano tem 5, 6 armas, os Estados Unidos hoje ele está girando na casa de 5 mortes por 1.000 habitantes. O Brasil está em média, parece que 47.
E o Brasil é desarmamentista, até o momento, né? A gente tá mudando isso. Então, assim, no caso do Cássio, se você não procurar livros e ler, eu consegui. Tem um amigo meu da Uneal, que o nome dele é Rafael. Vou mandar um abraço pra ele se ele estiver vendo. A gente debatia muito isso aí. E quando eu começava a postar, ele começava a retruncar e a gente postando. Eu disse, sabe de uma coisa, Rafael, eu vou fazer com tu? Vou mandar todos os nomes do meu livro pra tu. Se você tiver coragem, leia. E ele leu e parou. Ele ligou pra mim e disse, bicho, é foda, você não consegue. Você citou agora há pouco que 2021, a menor taxa de homicídio. Baixou. Porque é o seguinte... Assim, você acha que isso é por conta justamente das facilidades que estão tendo em relação a adquirir arma de fogo? Porque é o seguinte, né? A arma ela vai ter um efeito que a gente chama de efeito auréola. A gente não, né? Os estudiosos lá eu tô pegando do pessoal. A gente não tô plagiando, pelo amor de Deus. Mas ela tem um efeito auréola. Por exemplo, agora, nesse momento, eu não tô com a minha arma porque eu não tô no local de treinamento. Então, infelizmente, se entrar um louco ali, o que eu vou poder fazer é usar um canivete e alguma coisa do tipo pra... minha gente, pra quem não viu, aqui tem uma ponteira, viu? É soft, tem nem bala, viu? Pronto, Nem bala. De repente a gente pode aí, na hora de uma ação, eu esconder aí a ponta laranja e tentar fingir que eu tô sacando uma arma e o cara vai ver e vai coagir. Ou atirar logo, né? Nesse caso não. Eu acho que o que dá pra fazer com essa arma é jogar na cabeça dele. Cara dele, né? Então, assim, se eu tivesse o porte federal, eu estaria aqui com certeza com a minha arma e entrasse uma pessoa por ali pra, vamos dizer, fazer a chacina aqui com a gente, mesmo que eu levasse um tiro por vocês, eu iria fazer o meu papel que eu designei pra fazer. Eu ia atirar no rapaz pra neutralizar. O que acontece é o seguinte... A arma, ela gera um estado de segurança. Se não fosse, a polícia não andava armado. Por que a polícia anda armada? Porque a última instância de poder é a força, meu irmão. Acabou. Todas as leis que são regidas no Brasil, isso só funciona porque o exército está ali para garantir. Nisso, o Robert Jefferson fala a verdade, que ele disse, bicho, a lei é a boca do fuzil. E é a verdade do mundo. Então, os Estados Unidos, por exemplo, o pessoal fala muito, mas lá tem muita morte. Bicho, olha o tamanho da população. E se você pegar dados reais do FBI, por isso que eu gosto do Benê Barbosa, porque ele fala, você tem que pegar a fonte oficial. Existem muitas ONGs desarmamentistas nos Estados Unidos, que ela pega, por exemplo, briga de gangue na porta da escola, fere os alunos. Ela bota aquilo ali como um acidente de criança com arma de fogo. Essas estatísticas que o Cássio traz para você. Tem uma passagem engraçadíssima, bicho. A gente ri. Eu vou ter que discordar, porque Cássio é uma pessoa que ele estuda. Ele olha as fontes. Ele olha as fontes. Ele não. No mínimo, ele vai na. Não, na raiz do negócio, tá ligado? Procura outras notícias. Ele não vai na Vou fazer o seguinte: quando encerrar aqui, eu vou mandar um vídeo do Benê Barbosa debatendo com um jornalista. E esse jornalista traz o dado de que uma vez por semana existe um ataque, um shooters, que é um ataque de um atirador a várias pessoas. Ele diz isso. Aí o Benê Barbosa diz, você disse isso com base em que fonte? Eu tenho uma fonte. Aí o Benê disse, procure a fonte. Aí ele procura. Aí o Benê diz, eu sei a fonte, mas eu não vou lhe dizer, não vou lhe poupar o trabalho. E o cara procura a fonte e o cara diz, Guns, não sei o que, esperem-se. Ele disse, o senhor sabe o que é isso aí? Traduza. Aí o cara traduz, é uma ONG. Aí ele diz, agora vá no site do FBI. Os dados são esses. Não, pô, mas os dados, assim... É inegável que tem muito acidente, homicídio, criança que mata amigo porque pega arma de fogo. Inclusive, teve um aqui no Brasil recentemente, tipo, acho que tá com 2 anos atrás. Pronto, qual é? Da escola, esqueci o nome do local, velho. Inclusive foi repercussão nacional. Não, que 2 alunos entraram na escola pra matar os colegas. Se tivesse um vigilante armado ali, tinha morrido tanto aluno? Mas aí, como é que o vigilante ia saber se ele... Poxa, ele sacou a arma. Mas aí depois que sacou, já era, já tava dentro da sala, irmão. Então, mas é aquela coisa, se tivesse a gente não pode impedir, por exemplo, vamos na premissa de que realmente a arma seja perigoso. Então, se for assim, a gente tem que começar a castrar todos os homens, por conta dos estupradores. Porque eles usam seu órgão genital para cometer um estupro. Aí é comparar. Mas assim, é questão de risco. Por exemplo, no Brasil, o que é que mata mais no Brasil? Crianças. O que é que mata mais no Brasil? Crianças. Crianças? Sim. Onde está o maior índice de morte de crianças, de acidentes com crianças? Eu acredito que é acidente doméstico, né? É o trânsito. E você não puxa umas 5 certidões suas pra você ter uma habilitação. Você tira uma habilitação com 18 anos. Uma arma você só compra com 25. Você tem que ter treinamento. Não, mas aí a gente precisa de um carro, de uma moto pra se locomover. Eu não monto em cima de uma arma
Sim, Não, mas a minha arma, por exemplo, eu tenho uma arma desde que eu entrei na granja, né? Como eu falei minha história. A minha tá com defeito, até agora não matou ninguém. Entendeu? Então, Mas aí assim, não. assim, o pessoal pensa, e aí é uma premissa, e eu não julgo vocês, porque foi colocado na cabeça de Não, vocês pô, eu gosto de arma. Mas assim, Não, eu também gosto de Mas esse arma. tipo, Eu gosto. não tô Mas aí- falando do gosto, eu tô falando de achar perigoso. Isso é perigoso. A gente teme o que a gente não conhece. Então, foi colocado na mídia, por exemplo, né? O policial se defendeu usando a arma e matou 2 bandidos e salvou a vida dele e da família dele. Isso aí sai na mídia uma horinha. Uma criança desinformada, normalmente com arma ilegal, o pai não tinha treinamento, pegou a arma e atirou no coleguinha. Isso passa um mês na mídia, na cabeça do pessoal. Oh, arma. Então, assim, tem outro livro do John Lott, que o Medem Barbosa traduziu e tem aqui no Brasil, que é Preconceito contra as Armas. Ele fala justamente essas narrativas que o Cássio trouxe para você. Desculpa, gente. Nada, relaxa. Então, ele traz essa narrativa que o Cássio trouxe para vocês, que é essa questão de demonizar a arma. Entendeu? Eles conseguem personificar objetos. Então, por exemplo, tem outra palestra do Benet, eu cito muito o Benet porque, assim, é o cara que ele ganhou todos os debates. Então, pra você ter uma ideia, pode pegar no YouTube e botar assim, debate Benet Barbosa, armamento. Eu assisti todos, sem exceção, todos. Mas eu ainda continuo achando que a redução da violência, pelo menos aqui em Alagoas, não está atrelado às facilidades que a gente tem. Aí presta atenção. A gente tem hoje investimento como nunca houve, acredito na história aqui de Alagoas, de segurança pública. Aí, peraí, a gente não pode confundir. O que é que eu estou dizendo? A arma, ela auxilia, mas ela não é a solução para o problema. Isso aí eu concordo plenamente com você. Hoje a gente diz assim, que teve uma diminuição, teve. Primeiro, os bandidos estão preferindo furtar a roubar. Porque como o governo disse, a partir de hoje quem quiser ter uma arma vai ter. Mesmo que você não tenha, o bandido não sabe se você tem. É diferente do governo dizer, eu não quero ninguém armado. Ele vai acreditar que você não vai ter. E o bandido, ele não é besta. Ele pode ser doido, mas ele não é besta. Ele quer facilidade. Então, hoje você tem esse efeito de outra. Foi o primeiro presidente que começou, de fato, a valorizar as pautas policiais. É o presidente que diz assim, o estuprador tem que ser castrado quimicamente, que os outros não dizem, porque isso é politicamente incorreto. Você dizer, poxa, bicho, você tem que pegar um estuprador, um cara que estuprou 10, 15, 20 mulheres, que pra mim são crime... Olha, crianças, mulheres e idosos, pra mim, seriam intocáveis. E um cara faz um negócio desse, por exemplo, como aquele casal que levou um bebê pro motel, estuprou, matou a criança lá, um bebê, um menino tinha 2 anos. Pô, bicho, aquilo... Eu não gosto nem de ver essas reportagens. Então, é um presidente que diz, esses pessoais aí, esses dois, tudo bem que aqui não permite, mas merecia pena de morte. Ele diz a verdade e é o que todo mundo pensa, porque uma pessoa que começa a praticar atos desumanos, ele perdeu a humanidade dele, porque isso é um ato desumano. E o que acontece na arma é o seguinte, existe um investimento na política de segurança, existe uma valorização da segurança no geral, então um presidente que ele entrou e disse a polícia tem que prender mesmo, embora que o Supremo e o judiciário, de uma forma geral, estejam soltando. Por exemplo, vocês viram aí Covid, o que é que o governo fez? Não pode subir favela, vamos soltar os presos. Foi o que fizeram. Saiu mais de 200 mil presos em todo o Brasil. E a maioria desses, quando sai, vai matar, roubar. Por exemplo, teve um atentado agora há pouco tempo na cidade, vocês viram na Praça Padre Cícero, ele atirou lá num vigilante, depois alguma pessoa lá conseguiu balear, o cara tava solto há uma semana. Mas assim, O cara que cometeu tudo, e o cara confessou no hospital aí, o zum que sai, que o cara diz, eu me arrependi de não ter matado o vigia. Tava morto, velho. Não, tipo, ele está na vivo. ação lá, eu pensei que ele tinha batido as botas. Tá vivo ele, porque é o seguinte, ele se soltou, decidiu assaltar, aí viu um vigilante lá, o rapaz foi herói, que ele desarmado foi pra cima dele, levou um tiro no pé e tudo. E algum, não sei se foi policial, se foi civil, viu a ação, viu que ele estava armado, deu a voz de prisão, de parada para ele se entregar, tal, ele virou para trás, segundo os relatos que eu obtive lá do local, ele virou aqui, atirou e o pessoal atirou de volta, não sei se foi um, se foi 2, sei que ele foi baleado, correu e tal, e foi socorrido. Então assim, quando puxaram a ficha dele, que aí eu tenho contatos na Polícia Militar, a Polícia Civil, puxou a ficha do cara, o cara tinha sido liberado há uma semana do presídio. Então, assim, achar que presídio foi feito para, vamos dizer assim, reeducar
Isso é errado. O presídio foi feito para punir. Você tem que... Qual era o que a gente fazia, pelo menos eu como era criança? Eu deixava de fazer uma coisa errada, não era por nada, era por medo da pisa. Eu era assim, pô, se eu fizer isso, minha mãe vai pegar aquela sandália e dói. Então não vou fazer, não. E muitas vezes eu cogitei, colega meu chama, vamos pro Rio, vamos pular no Rio, não sei o que. Se eu chegar molhado em casa, eu apanho, você é doido. Então, hoje, o problema principal do Brasil é impunidade. E é criminalidade, não é violência. Outra coisa que o pessoal fala muito. O problema do Brasil é violência, não é violência. Violência é algo abstrato. Todo mundo tem capacidade de violência. Quando eu bato numa mesa, se eu jogo um negócio na parede, eu tô sendo violento. E aí, o que eu gosto do filme Sniper Americano e da palestra do Benê Barbosa, que aí tem todos em comum, que eles vêm do mesmo teórico, é que existe o lobo e o cão pastor. Então, o lobo e o cão pastor, ambos são canídeos, ambos têm presas, ambos rosnam, têm uma capacidade enorme de violência, porque se um lobo ou um cão pastor decidir que ele vai atacar você, você tá ferrado. Só que aí tem a diferença. Só ataca o rebanho o lobo, o cão pastor não. Então hoje, quando eu decidi ter uma arma de fogo, aí a minha vida também mudou, porque eu decidi sair do que o Chris Kyler lá no filme é retratado bem no comecinho do filme. Que o pai dele chega pra ele e diz, existem os lobos, as ovelhas e os cães pastores. Eu não quero lobo na minha família. E aí ele percebeu que o filho dele explicou que só bateu no menino porque o menino bateu no irmão dele. E ele disse, você é um cão pastor. Então, o cão pastor, no caso qual eu creio que eu me enquadre nisso, é aquela pessoa que está ali para proteger. O cão pastor vive sempre preparado para combater o lobo. As ovelhas acham que o lobo nunca vai entrar. Então, tem gente que entra dentro de casa, não fecha a porta, achando que ninguém nunca vai entrar na porta dela para soltar ela lá dentro. Tem gente que desce da moto, deixa com a chave ligada. Um colega meu fez isso e a moto foi levada. Inclusive, essa da porta aí levaram o meu PlayStation e uma Kenny. Pronto, tá vendo? Então, assim, você se comportou como uma ovelhinha, achando que o mal Ovelhinha não vai... Foi foda, pô. Foi foda, pô, mas comparação mas é a metáfora que ele fala, porque assim, a ovelha, ela tá ali no pasto, ela não tá nem aí. Entendeu? O lobo, ele tá sempre à espreita para tentar atacar a ovelha. E o cão pastor, ele tá sempre procurando o lobo para proteger as ovelhas. Então, assim, existe um estudo bem interessante na psicóloga que a gente fez na época, o teste psicológico, para poder entrar no curso de formação de vigilante na Força, é a doutora Edivânia. Se você for lá no consultório dela, tem lá uma tese, eu não sei se foi de mestrado ou doutorado, que ela faz uma análise comportamental de todo mundo que vai lá comprar uma arma de fogo. Ela faz essa análise. E lá, nessa análise, ela constatou que 90% do pessoal que procura uma arma de fogo daria uma vida para salvar qualquer um de sua família, sem hesitar. Então, ela diz que isso é um caráter protecionista que nós temos. E de fato, é verdade. Então, assim, hoje, por exemplo, eu vim desarmado para aqui. Eu estou me sentindo nu. Porque, como eu trabalho no stand, então todo dia eu estou indo para o stand. Então, toda hora eu estou armado. Se eu saio do stand, eu passo na padaria, estou indo para casa, é meu trajeto, eu posso estar armado, eu estou armado. Porque se aparecer, eu já passei por um assalto, uma situação que eu trabalhava no posto do Vegetão, lá na Branquinha, o cara chegou para assaltar, empurrou um revólver na minha barriga, e eu digo a vocês, não sei se vocês já passaram por esse tipo de situação. Não. É a pior sensação do mundo. É você ter a sua vida na mão daquela pessoa. Agora, John, só um minutinho. Assisti aqui o podcast, pá. Quero... Podpah foi foda. Podpah, eu aí gostei. foi... Aí... Peraí. É blackout, minha gente. Não é Podpah, não. Aí... Mais um abraço para todos os Podpah que tem por aí. No mundo, né? Porque deve ter 1 bilhão de Podpah por aí. Mas aí, me interessei, me converti. Quero uma arma. Onde é que eu procuro? O que é que eu tenho que fazer? Qual o trâmite? Pronto. Peraí, rapidinho. Só pra não perder. Eu tô ligado, você não vai esquecer, senão eu vou esquecer. Peraí. Você... Não que eu seja, mas eu sou o bandido. Você empurrou a arma. Se eu soubesse que você tava com a arma, eu poderia já chegar atirando. Eu sabendo que você tá armado. Aí é que tá a situação, o fio da meada que eu vou passar pra você. Ligado? Eu sabia que eu ia ser assaltado 5 segundos antes de ser assaltado. Não, mas aí nem todo mundo que sabe que vai ser assaltado. Sim, não, mas assim... Não, mas vamos... Em relação ao risco, presta atenção. Eu tava fechando o posto e tinha uma porta de vidro. E a Dinha, que era a funcionária que trabalhava junto comigo, ela viu que o cara desceu, passou a esquina, boné baixo, mão pra trás. Quer dizer, naquele momento ela chegou pra mim e disse, John, é um assalto.
E ele, se eu tivesse uma arma, eu não ia atirar nele, mas eu ia sacar a minha arma e ficar na frente do posto. Quando ele levantasse a vista para tentar assaltar, ele ia ver que eu estava armado já esperando ele. Então, ele ia desistir do assalto. O que acontece hoje que não se divulga é que existe milhões de casos onde você armado não precisa dar um tiro e você se salva de uma situação dessa. Então, se eu tivesse armado, ele não teria me assaltado. E aí eu não estou entrando nem no mérito de eu ter me defendido. Eu entro mais naquela situação de que você tá com a sua vida na mão de outra pessoa. Então, se eu tivesse armado, como hoje eu já aprendi a portar, e aí a importância do que ela perguntou, de você ter o treinamento, ele não ia perceber que eu estava armado, porque hoje a gente sabe que existem técnicas para velar o armamento em determinado tipo de ambiente. Então, uma coisa eu estar andando com a minha arma na rua, outra coisa eu estar com a minha arma dentro de casa e assim sucessivamente. Então, provavelmente ele não ia perceber que eu estava armado. E provavelmente eu poderia ter reagido em momentos que eu sei que na ação tiveram para me reagir. É o que eu falo é o seguinte: se você tiver a oportunidade de reagir, isso é uma coisa que vai depender de você, do Jair. Porra, eu vou reagir ou não vou reagir? Mas o ruim da situação, e aí eu espero que vocês nunca passem por isso, porque foi traumatizante. Eu tive que sair do posto, eu não tinha como trabalhar, eu vim para outro posto. Porque é ruim você pensar o seguinte: quando ele foi embora, ele vai atirar em mim. Ele pegou a chave da moto, ele pegou o dinheiro, ele pegou tudo, ficou cutucando. Entendi. Hoje, como instrutor, eu percebo o risco que eu corri. Hoje, como instrutor, eu percebo o risco que eu corri. Porque o cara tava com o dedo no gatilho. E o instrutor, hoje, a gente percebe que, poxa, pra ele ter atirado na minha barriga ali, quando ele empurrou, era um espirro, um momento. Então, assim, essa sensação, depois daquele dia, eu tinha uma moto comprada há 6 meses, toda arrumadinha. Aquela branca? Era uma vermelha. Isso aí faz tempo, creio eu que em 2013, por aí. Foi pouco tempo, aliás, 2011, foi depois da cheia, eu tava trabalhando branquinha, e o cara levou minha moto com 6 meses de comprada, eu com 48 parcelas pra pagar. Doideira. Entendeu? Então, assim, eu cheguei em casa, eu chorei horrores e tal. Primeiro, na minha vida, porque, claro, bem material a gente corre atrás e recupera. E na minha cabeça só passava o seguinte: que ele vai embora, Deus me deu uma tranquilidade enorme pra não fazer nada. Porque você sabe, a gente faz jiu-jitsu, faz artes marciais, às vezes a gente pensa em reagir, pensando ali, puxa. Mas eu pensava, bicho, que ele vai embora e que ele não atira em mim na hora da saída. Mas que era o que a gente deixa a gente calmo. É. Tira a dúvida da Rai. Peraí. E a minha dúvida também. Não, peraí. Vamos lá. Assisti o podcast, me interessei. O que é que eu procuro? Onde é que eu vou? Como é que faz pra eu tirar o porte, posse? Pronto, hoje tem o clube, né? Na nossa cidade tem um clube que veio aí a suprir essa necessidade. Então a gente recebe muito pessoal de zona rural lá para comprar espingarda registrada. E aí vou entrar na outra pergunta antiga do Jair: a diferença da Polícia Federal e do SINARM, do Exército. Polícia Federal, como eu falei, tipo uma geladeira. Você vai lá no clube, você vai agendar lá, vai pagar um valorzinho, onde você vai estar incluso seu teste psicológico. Você vai fazer o teste psicológico, teste de tiro, levar seus documentos, e a gente vai puxar suas certidões negativas, estadual, federal, eleitoral e militar. Você tem que estar em dias com tudo. Você não pode ter, inclusive você assina um termo de não estar respondendo a inquérito ou processo. Depois de tudo isso, a gente vai montar o seu processo, que é montado via internet, né, online, no site da Polícia Federal. A gente manda tudo isso. E aí, em mais ou menos 30 dias, a polícia vai analisar. Você tem que ter renda fixa, tem que ter algum tipo de renda, que chama-se de ocupação lícita, e tem que ter residência fixa. E aí, depois de todo o trâmite, a Polícia Federal ela vai emitir uma autorização de compra de arma, e com aquela autorização você vai, de fato, comprar a sua arma. A gente pega a nota fiscal, manda junto com a autorização novamente para a Polícia Federal. E aí ela vai fazer o CRAF, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, e vai você, de fato, pegar a sua arma e levar para casa. É só pegar ela e levar para casa, John? Não. Vem uma guia de trânsito, que é um documento que lhe permite transportar a sua arma desmuniciada na maletinha, do jeitinho que ela vem de fábrica, para casa. Em casa você municia e, de fato, vai fazer a sua defesa. Em casa você pode ficar com ela na cintura 24 horas. Quanto tempo dura, em média, esse processo? De 30 a 60 dias. E ainda tem gente que diz que tá fácil comprar arma no Brasil. O outro, vamos dizer assim, outro viés que aí o pessoal tá aderindo muito é a questão do Sigma, que é pelo Exército, que é o que nós somos hoje. Eu sou CAC e
já temos aí muitos CACs aqui na cidade de União, que é pelo Exército. É semelhante à Polícia Federal, só que primeiro você vai pegar toda a sua documentação, do mesmo jeito a Polícia Federal vai mandar para o Exército. Aí o Exército vai emitir isso em 60 a 90 dias, o seu certificado de CAC, que a gente chama de CR, é o certificado de registro. Aí pega o seu certificado de registro, você a partir daquele momento é um CAC. Você pode ser caçador, atirador e colecionador. Hoje eu sou só na qualidade de atirador desportivo, porém eu já estou apostilando a segunda atividade para o meu de caçador. Que aí no futuro aí eu quero viajar para o sul, onde tem javali, para fazer o abate e o manejo do javali. Então você tem essas duas e a terceira de colecionador. Você pode colecionar armas de fogo, só que aí você não pode comprar munição. Você tem que ter uma casa toda segura, lajeada, um cofre, uma fuleiragem enorme. E aí o Exército vai emitir certificado, você vai dizer, eu quero comprar uma arma agora. Aí o Exército vai dizer, você tem que fazer entrada em outro processo. Agendar entrada no pedido de autorização de compra de arma de fogo. Aí depois que sai esse pedido, mais 30 dias. Você vai fazer o pedido de apostilamento e registro de arma de fogo. Aí é outro processo que dura em média 90 dias. E depois que sair, você vai pegar sua arma? Não. Você vai dar entrada no pedido de guia de tráfego, que é o nosso porte de trânsito. Rolê da febre, deu preguiça. Agora, você falou disso, é nessa primeira etapa que você faz o teste psicológico. Isso. Você faz teste psicológico, de Teste de aptidão. tiro, isso. E apresenta todas as certidões criminais negativas. Se tiver um processo no meio, já era. Agora sim, tudo isso custa, em média, quanto? Pronto. Hoje, para você se tornar CAC em União, no Carcará, R$ 1.700. É o valor que você cobra, que você gasta. Até 2018, você estava girando em torno de 3 mil. Só que aí o que acontece? Como o governo ele é pró-armas, começou a dissimular, então começou a abrir clubes. Para você ter ideia, hoje já são 17 clubes em Alagoas. Há 2 anos atrás eram 6, se não me engano, 6 ou 7. Então hoje já são 17. Tínhamos em média aí 450, 500 CACs no estado há 3 anos atrás. Hoje são mais de 4 mil CACs. O estado de Alagoas, no ano passado, bateu o recorde. Foi o estado do Nordeste que mais se armou. Teve arma registrada na Polícia Federal. Foi mais de 9 mil armas registradas na Polícia Federal. Então, assim, cresceu exponencialmente a demanda e o pessoal se torna CAC. Por quê? Porque o CAC ele tem um porte de trânsito. E a gente sabe que a principal preocupação é na rua. Na sua casa é mais difícil. Tem a porta, tem um portão. Então, é muito mais difícil alguém dizer assim, eu vou na casa do Jair roubar e o Jair não perceber. Né? A menos que ele faça como ele fez de outra vez, deixa tudo destrancado, o cara entra e leva o Play 2 dele. Bicho, era o que eu ia perguntar. Tem uma galera aí, não vamos citar nome, mas tem uma galera que usa da malícia, tira o CAC pra, de certa forma, burlar a legislação e ter uma espécie... Não, é um porte, né, de arma. É porque é o seguinte, hoje, com as instruções normativas, as portarias, os decretos que saiu, a gente tem realmente um porte. Só que é o seguinte, em Mas deslocamento... não é um porte pra você, tipo, botar na cintura e vir pra cá, né? Não, pronto. Aí onde você tem... Existem peculiaridades que eu, particularmente, não vou utilizar. Então, o que acontece? O nosso porte, ele é explícito para deslocamento de treino e competição, por exemplo. E é garantido o retorno à minha residência. Então, eu vou para Maceió. Lá tem clube. Aproveito e vou armado. Eu vou por aqui, eu vou arrodear por Atalaia para ir para Maceió. Não tem problema. Não fala de trajeto, nem fala de horário. Eu vou viajar agora de madrugada, mas eu só vou lá no clube amanhã. Também não tem problema. Eu fui no 9/7, a gente teve uma manifestação pró-armas em Brasília. Que foi, a gente colocou 22 mil pessoas em Brasília no dia de sexta-feira. Eu fui de ônibus armado daqui até Brasília. Percorri 2 mil quilômetros armado. Por quê? Porque lá em Brasília tinha uma competição. Eu fui participar. Bicho, é interessante você falar isso, porque a gente teve uma discussão, meu irmão. Foi 3 dias, pô, de pegar desse negócio. Discutindo. Cada um com uma opinião diferente. Não sei o que, não. Porque foi o seguinte, justamente sobre a guia de transporte. Primeiro surgiu a seguinte hipótese. Que eu sou CAC, vamos supor que eu sou associada do Carcará. Uhum. Para ir pro Carcará, eu tenho que emitir uma guia de transporte para ir pro Carcará. Eu tenho que emitir uma guia de transporte para ir pro clube de tiro? Não. Por exemplo, na Polícia Federal, para tirar a arma da sua residência para o treinamento, sim.
Então, eu tenho uma arma registrada na Polícia Federal, John, quero ir lá no Carcará treinar. Primeiro você vai lá, leva seu CRAF, seu documento com foto, seu comprovante de residência, e a gente entra no site da Polícia Federal e solicita uma guia que vai ser expedida aí em 7 dias. Então, você vai utilizar essa guia. Normalmente, ela vem 2 dias de validade, 1 dia, 3 dias, a depender do delegado, que ele entenda. Por exemplo, você dizer, tem um treinamento de 3 dias. A gente pega o folder do treinamento que você quer fazer, ou então a carga horária, e manda junto com a documentação, o delegado entende. Ele vai precisar 3 dias estar no clube com essa arma. Então, a sua guia sai de 3 dias. A guia do CAC, ela tem validade de 3 anos e ela delimita que o quê? Você só precisa estar com aquela guia, o CR e o CRAF da arma para poder se deslocar para qualquer lugar do Brasil para treino e competição. Treino e competição. Então, se fosse para competição, beleza. Tinha que haver uma competição para você poder portar. Mas quando ele fala treino, é o treino com airsoft, é um treino. É o treino a seco, que a maioria dos atiradores fazem. Então, hoje, a maior parte do nosso treinamento, 70%, 80%, é o treino a seco. É o treino sem disparo, porque a munição é cara no Brasil. Bicho, mas aí, meio que não... O próprio sistema meio que não abre uma brecha, não, né? Abre uma janela. Janela, meu irmão, abre sei lá o que. Na verdade, é o seguinte: cratera. Na Lei 10.826, ela já diz que o CAC tem direito ao porte de arma. Ela diz lá, o porte de arma é proibido no Brasil, exceto para aí lá, as categorias da força do artigo 144, as polícias militares, civis que têm regulamentação própria. Os fiscais da Receita, tal, e os CAC. Então, o CAC, por natureza, ele tem o porte. Só que o que acontece? A politicagem é tão grande acerca do assunto, que aí eu gosto muito do que alguns estudiosos, como o Fabrício Rebelo e o César Melo falam, que assim, quando o assunto é arma, o direito pula pela janela. Então, em 2019, o Bolsonaro foi regulamentar o nosso porte, que a gente tem esse porte. Ele foi dizer, o porte do CAC vai ser dessa forma. Aí o Congresso foi lá pela politicagem e derrubou. Então, assim, a gente já tem o porte. Está lá no artigo, a gente tem um direito. Inclusive um direito líquido e certo. Então, se a gente entrasse com mandado de segurança pelo correto, era para a gente ter acesso a esse porte. Mas na cabeça dos delegados, e aí é o problema que está. Foram 30 anos de governo petista e desarmamentista no Brasil. E hoje o delegado ele acha o seguinte: eu não vou dar o porte a você, porque você pode cometer uma besteira. Aí se a gente for pensar dessa forma, é por isso que eu fiz aquela analogia lá ao cortar as genitálias masculinas, porque, poxa, eu vou dar o porte, eu sou o delegado, o Jair pediu o porte, eu vou dar o porte. Se você fizer merda, meu irmão, quem vai se lascar é você. Mas esse pode fazer merda não é embasado por algum laudo psicológico, nada do tipo, não? Porque o laudo psicológico é uma ilusão que se criou. Por exemplo, eu vi isso muito em concurso da PM. O cara passou no TAF, ele vai fazer o psicológico também para ser policial. Aí ele passou, chegou no curso de formação, o cara endoidou. Fez uma merda pra lá. O cara disse, porra, bicho, esse cara não... A psicóloga me explicou lá, e aí a gente que tá do meio, o laudo psicológico, ele se delimita àquele momento. Obviamente, a gente tá em mutação. Eu tô aqui lúcido, pode ser que daqui a 5 minutos eu passo pelaquela porta e tá doido na minha cabeça aí, eu queira pegar minha moto e dar uma de Superman. Vou acelerar sem destino, direto aqui, vou bater na primeira parede que aparecer. Para em Nárnia. Em Nárnia, pronto. Então, assim, o laudo psicológico ele é muito, muito subjetivo, porque, assim, poxa, naquele momento o cara tava bem, pronto. Depois daquele momento, o cara não tá bem. E outra coisa que acontece é que, normalmente, quem tem arma de fogo, que tem registrada, gente, ele não quer se envolver com brigas, ele não quer se envolver com coisas erradas. Então, assim, teve um episódio que eu gosto muito de contar, 2 episódios, bem, bem simples. Minha esposa, ela tinha pavor de arma. Pavor, gente. A gente malhava lá na academia de Afonso, nesse dia não deu pra mim ir. E eu pedi, Afonso, passa aí os treinos aí direitinho, verifica se ela tá fazendo correto, tá? Beleza. Aí o Afonso, beleza. Ela viu a arma do Afonso. E o Afonso chegou com essa mulher na minha porta, no carro, tremendo assim, ó. O que foi, Afonso, que aconteceu? Ele disse, sua esposa viu a minha arma. E ela tem pavor. Porque aconteceram, um cara foi matar outro lá na igreja e atirou na direção dela. Ela viu o projetil passando assim. Assim, não viu o projetil, mas sentiu a onda de choque que o projetil causa no ar. E ela sentiu e bateu na parede e tal. E ela ficou traumatizada. E ele chegou lá e disse, bicho, ela tem pavor de arma e tal. Isso eu não tinha arma ainda. E aí eu comprei minha primeira arma. Primeiro dia, eu desmontando a arma lá, ela botou pra chorar lá. Isso tá dentro de casa, não sei o quê. E aí eu fui conversando. Eu desmontei a arma. Ela conheceu a arma. Ela conheceu o que eu fazia. Ela começou a se acostumar. Resumindo, inauguramos o clube, ela foi lá atirar.
Então, assim, e hoje na minha casa eu tenho certeza que se eu esquecer minha arma em algum lugar, eu sei que ela vai pegar de forma segura e vai guardar. Porque eu passei isso pra ela. Meu filho também. Meu filho de 4 anos na escola, a psicóloga veio conversar com a gente e tal, disse, olha, se eu tenho arma em casa, é bom que ele não tenha acesso. Eu digo, aí a senhora tá errada, ele vai ter acesso. Porque eu quero educar ele para ele saber o que é aquilo e não para ele ficar curioso. A maioria dos acidentes que vocês citaram, que acontece com criança com arma de fogo, é porque os pais escondem. Aí uma hora o pai saiu, a arma ficou. A criança vai procurar, ela só vai sossegar quando ela achar. E aí é um trabalho que eu, como instrutor de tiro, passo para os meus alunos, pessoal que frequenta o clube, faça a conscientização do seu filho, desmunicie, mostre, mate a curiosidade. Depois que matar a curiosidade, acabou. Então hoje eu faço alguns testes com meu menino. Eu desmunicio, verifico 10 vezes isso, deixo a arma ali no sofá e fico brechando. E ele pega lá no cabinho assim, papai, seu tá. Ele já vem me entregar, ele não pega e vai mexer, vai... Não, pra ele já é uma coisa banal. Ele pega e muitas vezes ele nem pega. Ele senta lá, começa a assistir a arma lá do lado. Então, assim, eu matei a curiosidade dele. Na primeira vez que eu fui limpar minha arma, chegou munição e tal. Eu disse, vamos ajeitar as munições na caixinha, que a gente tem as caixinhas de acomodar as munições. E eu dei a munição pra ele, ele começou lá, botando a caixinha todinho bonitinho. E assim, morreu esse assunto de perigo. Lego então, diferenciado esse aí. Então, é um Lego show de bola. Então, assim, ele tem arminhas de brinquedo, ele sabe que a dele é a de brinquedo, a minha é de verdade. Então, ele brinca com a dele, eu brinco com a minha, a gente faz isso. Então, hoje não tem essa questão de perigo com a arma dentro de casa. O primeiro que eu gosto de contar foi essa questão. Segundo, né, depois já de uns tempos já com arma, teve uma discussão entre eu e a minha esposa lá, eu morava muito pertinho do meu sogro. E aí o meu sogro, ele nem sabe que eu sei disso, eu acho. Vai saber agora. Vai saber agora. Ele chegou pra minha esposa, aí disse, rapaz, você tá fazendo a raiva ao seu marido, ele tem uma arma dentro de casa. Aí eu cheguei pra ela e disse, rapaz, faz o seguinte, diga a seu pai que a minha arma é pra defender você e o Lucas, que é o meu filho, e a minha vida. Essa arma nunca vai ser usada nem pra você, nem pra ele. É uma ilusão do pessoal achar que eu vou passar por tudo que eu passei, 6 meses de burocracia pra ter uma arma, pra tirar na minha esposa. Poxa, eu faço jiu-jitsu, a gente sabe muito bem que se a gente quiser, nosso corpo é uma arma. Verdade. Então, se eu necessito, Deus o livre, meu Deus, desse uma doidice, aí vamos supor que eu surtasse, e eu fosse fazer alguma coisa nesse sentido, farei com minhas próprias mãos, inclusive a maior parte dos acidentes não, das agressões domésticas à mulher, é com as próprias mãos, é com cadeira, com faca. Isso fez lembrar, se eu não me engano, é Paulo Bilinski, né? E isso, Paulo Belinski. Aquela situação da mulher que mulher. deu 6 tiros nele. Do Paulo, bicho, eu acho o seguinte, eu não tô aqui pra julgar a situação dele, mas minha esposa, ela também tem alguns problemas de depressão e etc. E o que acontece? Quando eu vejo que ela tá em crise, eu tiro as munições, porque a arma sem a munição ela não faz nada. Então tira as munições dentro de casa e até o meu cofre, eu boto minha arma lá. E eu faço de forma que, mesmo que ela quisesse, ela não consegue usar. Até porque antes da minha arma tem facas em casa. Então se ela fosse fazer alguma coisa contra si próprio, ela poderia muito bem utilizar uma faca. E o Paulo Belinski, aí, o único erro que eu acho de toda a história dele é que depois da briga que eles tiveram à noite, né, que ele troca mensagem lá, ela tá muito alterada, tal. De manhã ele foi tomar banho e tem armas espalhadas pela casa. Então, assim, como instrutor de tiro... Era natural, né, dele deixar a arma... Isso, mas, poxa, se eu tenho uma Ele tinha um quarto cheio de armas. Cheio de armas. E agora, sim, se todas as armas estivessem no quarto e o quarto estivesse fechado, ela tinha atirado nele? Não. Vacilou, né? Isso. Então, assim, a única coisa que eu achei de errado. Eu sigo o Paulo, eu acho muito bom o trabalho dele. Ele já veio algumas vezes em Maceió fazer cursos. Infelizmente, eu não pude pegar nenhum curso com ele. Peguei o curso de Home Defense com o Benê Barbosa, porque aí era questão de honra. Mas, o que acontece? Ele nisso aí ele vacilou. Então, assim, ele omitiu a cautela do armamento. Eita, em falar em omitir a cautela, você fez lembrar uma coisa. Eu sou CAC. A Rai é CAC também. Eu tô com a minha arma. Estou indo pro stand de tiro. Não, stand de tiro, né? Que é por onde eu posso andar com a minha arma, certo? Se eu deixar minha arma com a Rai, é uma missão de cautela?
No caso, Porque se eu tem uma blitz e tal. não Como- é, porque é o seguinte, a arma ela é sua e é intransferível o direito de portar ela. Você tá com ela para defender o seu acervo. A arma é pertencente a você. Então você não pode entregar ela a ninguém. Inclusive teve um caso Então bem devolve, Rai, devolve. teve um caso bem emblemático numa universidade lá de São Paulo, que o pessoal do transporte de valores foi tirar o dinheiro de um daqueles caixa rápido e a universidade ligou para a polícia impedir e tal, que eles não podiam e tal, e sei que gerou uma confusão e os policiais solicitaram que os guardas entregassem os armamentos. E os guardas não entregaram, porque de fato eles não podem. Quem é responsável pelo armamento dele é ele. Não, se eu quer me levar preso, a gente vai conversar na Polícia Civil, entrar num consenso, beleza, mas eu vou com a minha arma e você vai com a sua. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que ele entregasse aquela arma, ele estava omitindo a cautela dele. Então, o CAC, ele não pode. Entendeu? É um pouco diferente. Mas chega a ser estranho e curioso, né? Porque ela tá preparada. A gente tá indo pro mesmo local. Não. Aí o que acontece? Numa situação, vamos botar essa situação hipotética, você tá indo com ela lá pro clube, você tá com a sua arma, ela tá sem nada, e teve uma situação que o cara conseguiu lhe surpreender, né? E nesse momento aí ele lhe baleou, aí a sua arma caiu, a Raiza pegou e fez a defesa. Isso aí, juridicamente, ela vai conseguir comprovar a efetiva necessidade à defesa, né? Vamos dizer assim. Por quê? Poxa, só tinha ela para lhe defender. O cara podia efetuar mais disparos. Ela estava preparada para usar a arma. E ela usou os meios necessários para sanar a injusta agressão, excludente de ilicitude. Então, assim, é a mesma coisa, eu tô com a minha arma na minha casa. Aí, de repente, ali entrou um cara ali, eu tô tomando banho, minha arma tá no armário, minha esposa percebeu, ela pegou a arma. Quando o cara entrou com a arma em punho, ela atirou nele. Poxa, ela sanou injusta agressão. Entendeu? O cara veio, o cara podia, quem sabe o que ele iria fazer, entendeu? Então é eminente, inclusive é eminente, que é a legítima defesa. Então, nesse ponto, sim, ela poderia utilizar a sua arma. Aí, mesmo assim, você vai ter que provar juridicamente. Você vai ter inquérito, ir pra polícia, explicar tudo Fica como... sem arma durante esse tempo. Normalmente, né, assim, comprovado vai ser solicitado para fazer balística, por isso que a arma a gente nunca é bom só ter uma. Quem tem uma não tem nada. Porque, por exemplo, você entra numa situação dessa, o delegado vai pedir sua arma para que faça-se a perícia, ver se o disparo foi realmente, você estava utilizando munição correta, tudo, etc. E depois, aquele tempo todo você vai ficar desarmado, até correr o processo. Depois de corrido o processo, você vai pedir restituição do seu bem, do seu patrimônio, que é um patrimônio, e vai ter com a sua arma novamente. Ô, John, como é que tu vê essa insegurança, bicho, jurídica que, tipo, o CAC tem? Eu tenho a impressão que todo CAC vive com medo Isso. de ser parado numa blitz, velho. É porque é o seguinte, essa insegurança jurídica ela é gerada também pela cultura desarmamentista que foi implementada nos órgãos. Então tinha muitos policiais antigamente que eles diziam assim, ou é polícia ou é bandido. É a primeira coisa que ele perguntava, você tá armado? Tô. É polícia? Sou não. Aí ponta, aí tá, mão na cabeça. Então assim, a gente tem esse direito, só que é uma legislação que ela muda muito, porque o Congresso não bota para frente o PL 3723, que agora começou a andar depois das manifestações do 7 e do 9. Aí começou a andar um pouquinho. E tudo vem por instrução normativa, portaria e etc. Então, poxa, eu que sou do meio, muitas vezes não consigo acompanhar. Eu tenho uma semana de delay, mais ou menos. Sai uma instrução norma, eu tenho que parar para ler, para pensar, para ver, para agir, para indicar os associados do clube que faça daquela forma. Imagina um policial que está ali no dia a dia, batalhando, é bandido, é apreensão, é investigação. Então, assim, muitas vezes eles não conseguem acompanhar o time. Aí a importância do ProArmas. A gente faz esse trabalho de conscientização. Então, se o delegado da Civil solicitar, John, eu quero falar com você, me atualize. Eu vou lá atualizar na hora, sem cobrar um centavo, que presente, eu dou meu número. O cara foi pego de madrugada. Se eu ligo para mim, explica a situação aí, que eu lhe dou os artigos, as portarias, tudo direitinho, e o senhor embasa aí a sua decisão, que é a decisão do delegado. Muitas vezes o pessoal não quer nem ser conduzido pelo policial militar. Aí é que tá, você quer direito demais. Então, se o policial militar ou o PRF achou que você tá fora ali, não, você não tá no seu porto de trânsito. Eu vou lhe conduzir. Beleza, você não tá sendo preso, você tá sendo conduzido. Chega lá, você vai explicar ao delegado a situação. Olha, o delegado é assim, assim, assim. Por exemplo, aconteceu isso aqui em União dos Palmares há pouco tempo. Inclusive foi divulgado erroneamente, tiraram foto do armamento do CAC no capô da viatura, parece que foi a PRF, se eu não me engano, e divulgaram, o CAC é preso, porte ilegal de arma e tal.
Só que quando chegou na delegacia, ele ligou para o clube dele, que tem assessoria jurídica, todo clube tem, e o clube informou o delegado que ele não estava irregular porque tinha uma portaria do Exército que dizia que, devido à pandemia do Covid, as guias de tráfego teriam sua validade estendida. E quando ele apresentou a guia, ele próprio, aí eu acho que é um pouco de falta do CAC manter-se informado, ele próprio não soube explicar a situação, porque eu tenho certeza que se ele tivesse com a instrução normativa ou a portaria, ou que seja, em mãos impressa, porque é um evento atípico. Então, se é atípico, eu vou botar aquela portaria na mão, e aí o PRF me abordou, você tá armado? Tô armado, sim senhor, sou CAC, a arma tá na direita. Ele vai mandar botar a mão na cabeça, vai retirar o seu armamento. Aconteceu exatamente isso. Tem um policial, youtuber, de Marcel, acho que foi na Duval de Góes Monteiro, ele tá de moto e tal, se eu não me engano. Aí ele vê o carro e tal, pede pra parar, aborda. Aí o cara desce do carro, o cara mal desce do carro, socar que estou armado. Isso, na mesma hora, bicho, o cara na hora diz isso. É isso. Aí E ele o que é pega que o uma policial fala? numeraçãozinha, não sei o quê. O policial fala, tá ok. Então o policial já sabe que ele se identificou, então tá vendo boa fé. Então, assim, eu tô armado. O policial sabe que eu tô armado? Não. Ele sabe que eu sou homem de bem? Também não. A gente tem que se colocar, não. Como eu trabalho também com o pessoal lá, vai fazer treinamento, ele não sabe se eu sou de bem, se eu tô armado, o que é que eu vou fazer? Qual que é que tá passando na minha cabeça? Então, a primeira coisa, mantém lá a mão no volante, se for um carro, perguntou, tá armado, cidadão? Tô, sim, senhor, sou CAC. Pronto, ele já sabe da sua situação. E aí ele vai proceder da forma que ele tem que proceder. E aí, nesse caso da Duvaldo Gomes Monteiro, foi a rota que parou o cara e verificou a documentação dele toda direitinho, estava certo, levou um esporrozinho porque estava costurando o trânsito, mas como o CAC não deu nenhuma implicação legal para ele, porque de fato ele estava correto. Tá com a GT, tá tudo certinho, então assim, hoje já é um consenso muito grande. O pessoal daqui do batalhão mesmo, quando a gente inaugurou o clube, a gente emitiu nota para o comandante e tal. Então, assim, o clube está aberto para receber toda a classe policial, seja PRF, PF, Polícia Civil, Polícia Militar. E já existe esse consenso do que o CAC é um homem de bem. Pô, o cara passou por tudo aquilo. Se eu puder ajudar um policial, eu ajudo. Atrapalhar jamais. Então, assim, já tem muito policial. Poxa, bicho, se a gente tiver num confronto ali, em menor número, e vinha passando um carro com 4K ali que vai indo pro clube, eu tenho certeza que os caras vão me ajudar. Então já tem muito policial pensando dessa forma. E de fato é o que acontece, né? E essa insegurança jurídica da gente está se surgindo por conta disso, porque é muita instrução normativa e aí o ProArmas está batalhando para que seja tudo colocado em lei. A gente vai pro PL 3723. Você falou a respeito disso e aí o CAC é um atirador, é esporte. Tem muita gente que usa do CAC para burlar e ter aí seu porte de arma. Vamos supor, eu tirei o CAC e eu quero ter uma arma e tal. Se eu passar, sei lá, tempo X sem participar de uma competição, de algo, eu posso perder o meu CAC? Pode. Quanto tempo se eu ficar sem ir pra competição? Seguinte, no Exército a gente tem o que chama de habitualidade. O CAC tem que ter no mínimo 8 habitualidades por ano. Que seria o que essa habitualidade? Treino ou competição. Ele tem que ir para o clube. Por exemplo, nosso clube é biometria. Então não tem como o cara chegar lá e assinar o ano todinho. Ele tem que botar biometria. O que acontece de muito CAC querer só o porte é justamente o que eu falei pro Jair. É quase impossível tirar um porte federal. O pessoal corre pro CR. Se a Polícia Federal tivesse a boa fé, assim, vamos dizer assim, a consciência, porra, bicho, mudou o cenário, mudou tudo, então eu vou usar critérios um pouco menos subjetivos. Vou usar mais técnico. Pô, se o cara apresentou isso aqui, vou conceder o porte. Se ele fizer merda e usar aquela arma para algum ilícito, é rastreável. Então é muito fácil rastrear uma arma registrada. Né? Quem quer realmente fazer coisa errada, ele compra uma arma fria. Primeira coisa que se ouve, não sei se é estilo Tropa de Elite e tal, esses filmes que mostram as máfias que existiam mais, né, dentro da hoje existem mais muito pouco nas polícias, mas antigamente tinha muita máfia dentro da polícia. Qual era a primeira coisa que o policial mafioso queria? A arma fria. A arma fria ele matou, pronto. Quem ia chegar nele? Então uma arma registrada é muito fácil. Eu sei que na tua rua tem uma arma registrada, acontece um homicídio por ali por perto. A primeira coisa que vai ser investigada vai ser tu, bicho. Entendeu? Por quê? Porque tem uma arma, o homicídio foi com uma 9mm, a tua arma é uma 9mm.
E eu vou em primeiro investigar você. Então, assim, tem uma possibilidade muito grande. Então, o que acontece? Se a Polícia Federal começa a emitir mais portes pela Federal, ia desafogar um pouco os CACs. E ia ficar realmente no CAC quem gosta e quem é CAC. Eu lá faço o serviço de conscientizar, porque eu acredito, como você, que todos que têm capacidade têm que ter uma arma. Aí o cara diz, porra, um cara do PROARMS diz isso. Não, pô, é o seguinte, nos Estados Unidos todo mundo tem arma. Por quê? Porque todo mundo treina, é muito fácil, a munição lá é 50 cents, entendeu? Então aqui no Brasil, R$4, R$5 a munição de treino. Então assim, não treina lá quem não quer. E aqui eu tento fazer esse trabalho de conscientização para que o pessoal treine. Porque assim, se você não treinar um carro, você vai ser um bom motorista? Não. Se você pegar um cara aí com 10 anos de habilitação, um cara macaco velho, vamos dizer assim, taxista de Maceió, né? Tem que ser desenrolado. É desenrolado. É desenrolado. Era justamente isso que eu ia falar. Quanto custa, tipo, eu trabalho, tenho um salário mínimo. Eu consigo Consegue. ser um CAC, eu Consegue. consigo treinar frequentemente e tal. É o que a gente chama de CAC baixa renda, né? Gente, eu sou um desses. E você é um desses também. porque Eu tô esperando a idade, pô. Baixa renda, gerente do clube de tiro. Como é que é baixa renda, rapaz? Mas Representante estadual Do ProArmas. Ó, esse daqui, eu não ganho um centavo. Eu ganho a satisfação de saber que um dia eu vou olhar pra trás e dizer assim, eu batalhei por aquilo, eu deixei um legado. Eu penso dessa forma. Comecei a pensar assim há uns tempos atrás. Então isso aqui eu não ganho um centavo. Isso aqui a gente gasta do bolso. Inclusive o ônibus que foi para Brasília, pro 9/7, foi custeado pelo clube na pessoa do Jal. Já pagou R$12 mil no ônibus para levar 25 pessoas. E ele foi com o irmão pessoal de avião para Maceió. Ele pega o pessoal de Maceió, Arapiraca, até chegar em Brasília. Esse último encontro agora que teve do ProArmas, ao qual eu estive em Brasília, reunido com o pessoal, foi custeado pelo Jal. Então é um cara também que, assim como eu, ele tem uma visão de que ele quer deixar um legado. Então esse eu não ganhei nada, a gente gasta. Na primeira manifestação de 9/7 que teve, que é uma manifestação exclusivamente pró-armas, foi dia do levante contra o governo Getúlio Vargas. Eu comprei do meu bolso, eu era despachante e ganhava 1.000, 1.200, era a base que eu ganhava de dinheiro. Comprei 50 camisas e revendi para ajudar o movimento a ter condições de fazer o evento. E nesse agora eu saí pegando ajuda de um e de outro para viajar. Então assim, é uma coisa que o pessoal acha assim, não é fácil. Você deixar a família, você deixar um dia de descanso, para você pegar um avião, ir para Brasília, passar 2 dias sentado em mesa, debatendo, escutando, aprendendo, inovando e tal, para lutar por uma causa sem ganhar um centavo. Então o que eu ganhei foi a satisfação de tirar uma foto com o Eduardo Bolsonaro. Então, além da minha satisfação pessoal de dizer de saber que eu estou lutando por aquilo. Mas não é fácil. E do clube, você sabe, o clube está começando. Então no futuro eu vou estar pelo menos com o meu golzinho 4 portas, né? Vai estar com mais uma Hilux blindada, Já vi cheia de Glock dentro do... Acho que não, a Glock principalmente não, que é cara pra cacete. Mas é o seguinte, existe a possibilidade do CAC baixa renda, por quê? Você pode comprar, por exemplo, comprei minha primeira arma G2C, que é a queridinha, todo mundo passa por ela, viu, no começo. A menos que o cara tenha... Essa daí é que você vai me passar depois? Ela mesmo, foi a minha primeira arma e eu o pessoal... sou apaixonada por arma 9mm, velho. Isso, a G2C é uma 9. É porque assim, é tão bonzinho, né, velho? É 9, né? É 9. E o que acontece? Você compra uma G2C que você vai utilizar para o seu porte de trânsito, você quer, além de ser CAC, você quer sua defesa, você quer ter uma arma para se precisar, você poder usar. Você compra um rifle 22, que ele tá custando na casa aí de 2.600. Então assim, tem gente que diz, poxa, como é que eu consigo ser um CAC baixa renda? O cara tem um iPhone de 5.000. Aconteceu comigo, o meu professor de jiu-jitsu, o Edilson, se ele estiver vendo isso aí, quando ele ver, ele vai lembrar dessa história. Ele chegou lá e disse, porra, eu vim tirar o meu CR, eu quero comprar uma arma, eu quero ser um CAC. E aí o Vicente Júnior, que é nosso principal, né, que é acima do Dilson, ele é o professor do Dilson e o Dilson é meu professor. E o Vicente lá nos Estados Unidos, ele dá aula lá de jiu-jitsu, ele tá na vibe gun, que é só arma, é tiro pra cá, tiro pra lá e tal. E o pessoal, isso contagia, pô. O pessoal diz, porra, bicho, que legal, levando a família pra atirar e tal. E o Dilson chegou lá e disse, eu quero comprar uma arma e tal. Aí eu disse, olha, você vai gastar R$6.000, que era o valor da primeira arma, com o registro da arma e o certificado de atirador de CAC, né? Que dele ser um CAC, certificado de atirador esportivo. Aí primeiro
passo a passo. Aí ele olhou assim, 6 mil, Beum, tudo isso? Homem, abaixa aí, não sei o que, não sei o que. Aí quando a esposa dele ligou pra ele, ele pegou o telefone e disse, você tá reclamando de quê? Aí ele olhou pro telefone, aí se tocou, ele disse, é mesmo, velho. Eu dei 5.500 nessa merda desse telefone e tô com pena de dar 6 mil na arma no procedimento completo. Então, assim, muitas vezes a gente acha que pra secar que tem que ter muito dinheiro e não precisa. Você compra uma arma dividida em 10 vezes, compra um riflezinho 22, a munição do 22, ela é desse tamanho, ela já, acho que tu atiras com ela, com a pistolinha. Aquela munição, você compra uma caixinha por R$68, R$70, uma caixinha com 50 disparos. E aí dá pra você brincar e secar do mesmo jeito. Além disso, é uma comunidade que ela é muito acolhedora. Então, quando eu não tinha arma, que eu andava nos clubes, aí o cara chegava e disse, poxa, velho, que arma linda. Aí o cara escuta, né? Diz, a minha? Eu digo, é a sua, velho. Eu sempre quis ver uma CZ, que é uma arma importada. Poxa, vem cá, vamos atirar com ela? E lá você atira com a pólvora dos outros, como a gente chama. E o cara chegou, bora, vamos atirar com ela. Então, o atirador, ele é muito acolhedor. Então, você chega num clube de tiro, o cara tá com arma. Hoje mesmo aconteceu isso lá no clube. O cara levou uma 45 desse tamanho, uma 1911, a Office. E a gente, puxa, velho, que pistola massa. Ele disse, oxe, vamos atirar, bora. Eu digo, não, pô, tu só tá com a munição original. A munição recarregada, ele tinha esquecido. Quando ele chegou lá, que lembrou que tinha esquecido a recarregada e a gente tá sem recarregada de 45. Ele olhou e disse, vamos atirar tal. Eu disse, não, pô, vai gastar tua munição original? Não. Aí, quer dizer, o CAC, ele é muito assim. Então, é muito fácil você começa de baixo. Não dá, claro, pra você dizer assim, eu vou começar logo de Glock, de CZ Sheldon 2 e tal. Isso aí é pros pancadão lá que tem dinheiro. Mas eu sou um intruso do tiro. Eu comecei como intruso, treinando e assistindo vídeo no YouTube. Eu aprendi a atirar pelo YouTube. Foi. Nada que um vídeo de 5 minutos não resolva, né? No meu fazer uma cirurgia olhando. Já fiz. Tá vendo? Fui no hospital tirar um caco de vidro do pé. A médica me deu um rela da porra e não tirou. Eu só assisti um vídeo 3 minutos, já futuquei aqui, vou sem salva, rapaz. Ainda suturou. Não precisou nem fazer uma faculdade. Pegou pesado. O povo vai ver esse vídeo e vai. Relige aí. Agora, bicho, mulher atira melhor. Tem uma galera que fala, né, que mulher tem mais precisão na mira e tal. Por experiência própria, não é que a mulher ela atira melhor, mas a mulher ela é mais atenciosa ao instrutor. Então, um exemplo, né? Chegou você que não sabe atirar, chegou o Jair. O homem, por si só, ele é meio competitivo, né? E ele não... Aí o instrutor diz, rapaz, pega aqui. Ele tá tão empolgado com a ação, com o momento, que ele não presta atenção no que o instrutor fala. Então você ensina uma empunhadura e o cara faz outra. E a mulher não. A mulher você diz, olha, é assim. Ela faz, é assim. Rapaz, a gente passou por isso no clube. Fui eu e Alberto. Aí, não sei, foi tu? Foi o Gelson. Foi o Caveira. Um abraço, pessoal. Aí, Alberto botou aqui aí conversando, deixou assim, o fone. Deixou aqui assim, o fone não, né? O abafador. Deixou aqui pra conversando, não sei o que. Ele foi... Aí eu já olhei, quando ele foi atirar, não tava com o braço esticado, né? Eu disse, ele vai se lascar, velho. Oxe, quando ele deu o primeiro tiro, oxe, menino, ele pegou... Aí botou... Tomou. Que é um barulho do caralho, velho. É bem alto. Eu atirei melhor do que ele, fui melhor de mira. Aí o que acontece é isso. Eu levei aqui, eu não vou citar porque... Inclusive vai eu e Rai também pra fazer esse teste, né? Inclusive a gente vai estar lá marcando... Vamos fazer umas filmagens lá, vamos embora. No blackout, né? Não, lá tá aberto, pô. Lá eu gosto. Hoje eu tô mais na parte jurídica. Hoje eu praticamente não tô dando aula porque graças a Deus a demanda aumentou muito. Parte jurídica não, parte administrativa, né? Porque eu não sou advogado. Mas assim, de fazer os processos, né? São processos administrativos. Tanto no Exército como na Polícia Federal são processos administrativos e a gente que monta, que faz, que manda documento e etc. E ainda tem essa questão do ProArmas que a gente tá correndo atrás. E novo empreendimento do lado do Carcará, que é a Parabellum Armaria. Então... Mostrei pra galera ver, ó. Tá atrás do seu celular, né? É aqui, ó. Sua câmera é aquela ali, ó. Aqui, ó. Do nosso amigo Abidon. É mais uma loucura do Jal aqui. Por isso que eu digo que, bicho, é foda. Esse cara chegou aqui no clube, ele se filiou lá, a gente. E ele falou que tava abrindo essa armaria em Colônia. Poxa, a gente percebe assim, poxa, como é que o cara vai crescer na cidade como Colônia? Porque assim, é um pouco mais afastado, é um pouco menor. E União, que não é um polo. E aí o cara começou a frequentar lá, tô abrindo, e aí o Jal me surpreende lá. John, rapaz, eu vou chamar esse cara pra uma parceria. Vou trazer a armaria desse cara pra cá. Aí, só pra ir, veja aí, conversa aí. Aí, pronto, aí botou os
pedreiros pra fazer Já lá com a visão de empreendedor de dele. empreendedor, pô. Então, assim, aí o Abidão veio fechar a parceria e tal. Então, assim, a gente, além do clube, vai ter uma armaria que vai movimentar. Então, conserto, personalização, que o CAC faz muito, coloca fibra ótica para tirar melhor e etc. Tudo isso vai ser feito lá. E, assim, Nesse caso, é onde fica o armareiro. Armareiro, né? armeiro. Armeiro. Isso. Armeiro, isso. Isso. Qual a função do armeiro? O seguinte, o armeiro, ele é o mecânico da arma. Bicho, eu fui muito longe agora, velho. Eu achava que armeiro, sei lá, velho. Sei lá. Eu achava que era onde ficava guardada as armas, pô, A tá função ligado? dele é ser pegar as armas e guardar. Não, eu achava que era tipo o lugar onde ficava guardada as porque armas, é o seguinte, pô. né? No meio militar lá tinha os paiós, a armaria e tal. Então, assim, por exemplo, você vai lá no paiol, na armaria, tem outro nomezinho que me fugiu agora. O nome do local que fica as armas. O pessoal diz lá o nomezinho. E tinha o armeiro, que era o cara realmente que fazia essa distribuição da arma, de fazer o controle, arma que sai, arma que entra e tal. Mas o armeiro mesmo, essa designação de armeiro, ele é um mecânico da arma. Então a arma ela é um objeto mecânico, né, de peças e engrenagens e molas, e ela necessita muitas vezes de manutenção, ela necessita de alterações. Por exemplo, quando você vai começando a se tornar um atirador de alto nível, a arma simples ela já não mais lhe atende, e aí você começa a modificar a sua arma. Então, inclusive eu acompanho muito, eu gosto de armas, eu sigo muito o Instagram da galera que clube de tiro, tem um G16 que eu acredito que você. Isso. E tem uma galera massa, falou que, se eu não me engano, é 24/7. É? 24? Isso, essa daí é 24/7. Ela tem uma pecinha de plástico e os armeiros fabricam inox. inox. É a manga do percussor. É como se fosse um. Ela é essa daqui desmonta? Sabe dizer? Mostra aí. Ela desmonta, mas ela não vai, porque ela é soft, ela não vai ter o mecanismo semelhante. Olha, pessoal, chegou a hora boa, viu? Que é Amor e Pizzaria. Chegando aí pra QR Code gente. tá na tela, o número também. Então, peça a sua pizza e come junto com a gente aqui, viu? É isso aí. E galera, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e siga todas as nossas redes sociais. Inclusive também, se quiser seguir nosso amigo John. Deixa aí o arroba, deixa aí. Entre lá é @JohnIATB1. Que aí juntou a profissão de instrutor de tiro com o B1 do jiu-jitsu. Não tem Deixa jeito. o do Pro Armas também, do clube. Do Pro Armas é @pro_armas_al, que é o do Pro Armas de Alagoas. E o do clube é @carcará.tiroclube, que é o nosso desde o começo aí. E a pizza tá cheirando e tá... Agora, ô John, não sei se você observou, eu tenho uma dúvida. Pega aqui essa arma. Não sei se você tá vendo aqui, mas o nosso amigo, que é dono dessa Airsoft... O proprietário, dono e proprietário dessa arma, ele estava na casa dele, recebeu a visita do amigo, não sei o que e tal. Aí o amigo pediu pra fazer um vídeo a arma. E aí, cerrou a ponteira da arma. A pontinha laranja. E colou com um super bonde e devolveu como quem não quer nada, como se fosse passar batido. Bicho, eu posso manter minha arma de Airsoft assim ou não pode? É porque é o seguinte, né? Se você, um exemplo, você é um colecionador, você quer ter você acha muito bonito esse modelo da 24/7. Você pode retirar a ponta laranja e mantê-la em casa, no interior da sua residência, porque não é uma arma que não apresenta risco algum, é um brinquedo, na verdade. E a gente já está desmistificando essa questão, porque, por exemplo, pelos outros países afora aí não existe isso aí. Mas, se você for pegar essa arma e for se locomover daqui, como você trouxe ela, daqui para sua casa, da sua casa para cá, você obrigatoriamente tem que estar com essa ponta laranja. Porque se um policial, por exemplo, lhe aborda, ele não vai saber se é uma arma de fogo. E o que acontece muito é dos marginais... Eita, aqui travou. Dos marginais arrancar isso aqui para cometer assalto, né? Um simulacro. E aí, bicho, muito acontece do pessoal dizer assim, o policial atirou no bandido, mas o bandido tava com arma de brinquedo, meu irmão. Na hora do vamos ver, o cara não sabe que isso aqui é de brinquedo. Entendeu? Você tá de noite, no escuro, o cara, bora, passa o dinheiro. Se você vai saber se um negócio desse é de brinquedo, ainda mais sem essa pontinha. Então, assim, essa pontinha no Brasil, a legislação exige para a Airsoft. Se bem que
Antes o Airsoft era produto controlado, hoje deixou de ser produto controlado. Então qualquer pessoa com maior de 18 anos pode comprar Airsoft sossegado. Inclusive tem uma pessoa da minha família que tem um Airsoft e diferente dessa daí, a ponteira dele sai. Ele tira. Você tira, porque assim, pra fins de Recreação. colecionismo, você tira porque fica mais real. Mas se você for jogar, por exemplo, você não consegue entrar num jogo de Airsoft, que é um projeto futuro lá do Carcará. Já estamos em Esse aí- parceria com o pessoal da Airsoft Alagoas, que inclusive é um palmarino, viu? Tá fora aí, mas ele já tá querendo retomar o outro empreendimento do Jal. Aí, ó, é loucura. Primeiro foi o clube, aí a gente expandiu pra loja de armas, e aí fechou agora a armaria. O próximo é um outdoor, é um stand aberto. E aí num stand aberto a gente vai ter pedana, que é a parte de tirar o prato, que eu particularmente acho muito bonito. Isso, pronto, show Poxa, de aquilo bola. dali é lindo demais. Não, pô. mas aí, cara, tem que ser bom, viu? Porque o movimento Mas aí é o treino, né? como tudo o no O cara tem que mundo gostar é de treino. matemática, tem que gostar de matemática, calcular a mas trajetória, é o no vento, 45, um grau tal. Se você observar, norte, sul. por exemplo, os melhores snipers dos Estados Unidos, na verdade, eram caçadores. Os caras não estudaram porra nenhuma. O pai ensinou a caçar. Não, pô, estudou, porque nada como a prática, pô. O conhecimento empírico, pô. É Você top. pode estudar, ler 500 livros, meu irmão. Se você não tiver o fazer, pegar... Não vai, velho. Pronto, não vai, então não justamente vai. se eu tiro o prato. Você não precisa, mas você Como é o pegar nome? e Como é o nome mesmo? tira ao prato. Ah, eu entendi. É um Só prato tira o mesmo? prato. Tira ao prato, que tem a modalidade trap e tal. Então, vai ter esse. Vai ter a área de tiro de precisão, que aí é a área que eu amo, que é uma área top, que aí eu vou comprar meu 22, minha luneta, meu bipé, e botar o nome aqui, Chris Kyler. Mas é a parte que eu gosto, porque eu venho da carabina de pressão. É isso aí que eu nem contei a vocês, porque a história é longa. Ô, John, Eu sou ô, John. bom na carabina de pressão Pronto. 5.5. Inclusive, eu tenho uma história com o Jal. Se ele estiver assistindo, quando ele estiver assistindo, ele vai Ele lembrar tá assistindo, disso. provavelmente. Ele vai lembrar disso. Eu pivete, fui pra cachoeira com o Jal, com meu pai e minha mãe. A gente foi pra cachoeira lá no... Eita, esqueci, uma cachoeira aí. Ele levou uma Santa Maria. Não lembro. Eu sei que foi uma Uma cachoeira. pistolazinha. Uma pistolazinha azul. Irmão, ele levou 2 caixinhas de chumbinho. Eu Tu fiquei acabasse. na latinha. Eu acabei com uma caixinha sozinho. Tá, meu pai, tá bom. Senão ninguém atira Fazendo aqui. vergonha, gastou ninguém as balas atira. do cara todinha, pô. Mas aqui, ela tava todinha. Mas Eu é queria porque, saber de poxa, cachoeira, eu queria saber- o foda é isso. O tiro é viciante. Mas pô. eu acho que é a sensação viciante. de poder, bicho, que você tem ali quando você tá atirando. Quando você acerta, puxa, pô, aí eu comecei na carabina também, eu errava. Aí quando eu acertei a primeira vez, como é bom. Aí você começa a querer Eu acertar. só sou boa nas carabinas que tem o A o lunetinha. cano troncho. Oxe. O que é troncho? Eu calculo a trajetória e acerto. Quem derruba pirulito eu na acho- frente da eu tenho outra padroeira. outra Eu história. acho que é uma condescendente aí da Angelina Jolie, viu? Da procurada, é, da bala. eu, tenho eu tava eu fazia parte do grupo da igreja, no bairro, na Capela de Fátima, e tem uma época do ano que ficam os brinquedos. Isso. Aí tem os stand de tiro Os de Quem pistola nunca, né? de pressão. Quem E os nunca? mais difíceis é o palitinho. É o palitinho. A galera sabe. Eu só tinha R$5, comprei 5 balinhas. Balinhas. Meu irmão, tá 5 Confeito. palitinho, pô, 5 Howlis. Rapaz, Irmão, eu na época eu era muito bom, velho. Eu Eu vou me dizer- gabava, eu batia no peito, assim, ó. eu vou dizer a você, sou eu já fui foda. meio desonesto algumas vezes na vida. E uma foi nesses negocinhos. A gente começa a atirar e aprende a atirar e aprende a conhecer um chumbinho, aprende a conhecer a carabina e tal. O que é que eu fazia? Na minha época era 25 centavos ainda, então faz tempo isso. Que nenhum dono de parque esteja escutando. Eu pegava o meu chumbinho, porque eu sabia que era chumbinho preciso, tava no bolso, ia com a camisa de botão. Chegava lá no parque, eu comprava 4, 5 chumbinhos, o cara me dava um chumbinho todo da massa. A gente que conhece, olhava assim, pô, bicho, por isso que os caras erram, velho. Chumbinho é uma merda. Aí já saía olhando as carabinas de uma por uma. Normalmente sempre tem alguma inconformidade, ficando um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, tal. Mas tem uma ou outra que tá melhor. E aí quando você aprende a atirar, você aprende a compensar. Aí pronto, meu irmão, eu botava meu chumbinho. Na época, ainda não tava tão difícil com palitinho. Era no fundo do house. O house botava ao comprido, você tinha que tirar no fundinho do house, ou depois de aquelas pastilhas mentes. Meu irmão, eu cheguei em casa topado de house. O cara ficou com raiva, disse, porra, eu pá. E
peguei os house tudinho. Ô, John, agora levando um pouco nesse assunto que a gente tá agora, como funciona realmente as competições de tiro? A categoria é o quê? Por idade também, como é no Gil? O tiro hoje, ele é o esporte mais democrático que existe. Porque eu posso competir com você, você pode ganhar de mim tranquilamente, porque não necessita de força física. Ele necessita apenas exclusivamente de técnica. Uma coisa que eu aprendi, que na época meu professor dizia, jiu-jitsu é mínimo de força e máximo de eficiência. Era fácil também pro cara. Escutava isso, é. O cara era uma draga com 100 e cacetada, eu com 65 Os 100 quilos. quilos era 200. Era 200, era uma tonelada. Aí eu disse, pô, bicho, esse negócio tava errado aqui. Mínimo de força, mais deficiente. Então, assim, no começo até eu aceitei essa tese um tempo. Depois entrou um pessoal, começou a treinar, e eu passei 2 anos pra pegar a faixa azul. O cara pegou dentro de 1 ano. Mas o quê? O cara era um rato de academia, bicho. O cara era forte, o cara tinha preparo físico. Então, assim, mesmo que eu tivesse a técnica do mundo, se eu não tivesse a força o suficiente, eu gosto até de uma história aqui com o Nau Pezão, os caras fizeram com o Nau disse, bota o armlock, se você fizer bater, eu pago a coca. Aí, bicho, o cara era acostumado a carregar 3, 4 sacos de açúcar, segundo eu soube, na época, ele pegava assim, que nem... E a torinha de braço. Não, poxa, aí Não, foi... do bigodão? Isso, Tô aí, ligado, tô poxa, ligado. bicho, como é que o cara vai dizer que é mínimo de força e máximo de eficiência? Então, assim, isso aí eu digo, bicho, essa tese tá errada. Tem que ter os dois, tem que ter um equilíbrio. E na arma de fogo, não. Na arma de fogo, você apenas realmente necessita da técnica. Então, se ela tiver uma técnica mais apurada do que a sua, irmão, ela ganha. Eu sigo uma mulher, na época que eu comecei a seguir, ela era uma garota ainda, hoje já é casada, tem família nos Estados Unidos. É a Daniele Viscusi, que ela é do Team Glock, ela tira de Glock, pertence ao time da Glock. Besteirinha. Bicho, a mulher tira pra cacete, menino. Então, uma mulher daquela, se você pegar o melhor atirador de Alagoas, não atira o que ela tira. Mas, vamos lá, ainda na competição. E, sim, aí vamos lá. Aí a competição, ela é dividida vamos dizer assim, por nível técnico. Por exemplo, primeira competição que a gente tá organizando no Carcará é uma competição de tiro, a gente chama de papel 10 metros, 20 segundos. É chamada de duelo. Por que duelo? Para ver quem consegue fazer uma maior pontuação em menor tempo. No tempo hábil, quer dizer. Então você tem 10 segundos para efetuar 5 disparos. O papel tá a 10 metros. Mais ou menos 1 a 4. E aí, 1, 2, 3, 4 até o 10. Então quem acerta o 10 vai somando a pontuação. Então essa é uma competição de iniciantes. Eu não participo, ninguém do quadro de instrutores ou do clube participa. Isso é o quê? Para incentivar o pessoal a começar a saber o que é uma competição. A competição ela tem um nível tão importante na vida de qualquer pessoa que use arma de fogo, o cara se soubesse, todo mundo que tem uma arma participar de uma competição. Porque ela simula um pouco do estresse de uma situação real. Não é muita coisa, mas ela simula um pouco. Você tem o tempo, você tem os competidores e você tem que fazer o disparo correto. A pressão, né? Que você A tá pressão, ali. isso. Então esse ano é para iniciantes. Né? Inclusive, primeiro colocado até o próximo ano, termina a 10ª etapa no próximo ano, porque teve a pandemia, atrasou. Próximo ano, aí termina a 10ª etapa. Primeiro ranqueado vai ganhar uma G2C. Então, CAC baixa renda, se ele for filiado e não tiver não posso arma... participar, pô, eu tenho 21. Só Quantos daqui a 4 anos mesmo? 25. Quem é menor de idade pode participar de clube de tiro e tal? Pode. No caso dele, ele pode ser um CAC, inclusive. Não, mas ele assim, só não menor pode comprar arma. menor de 18 anos. Eita, aí melhorou as coisas. Mas menor de 18 anos pode praticar e tal, ir pra A competição? última portaria que saiu aí deixava bem aberta essa questão da criança poder participar de clube, de competição e etc. Aí a Rosa Weber derrubou e deixou que só a partir de 14 anos, com a presença dos pais. Entendeu? Só que tá uma briga aí jurídica porque entraram com outra ação e a gente tá aguardando. É aquela coisa, na dúvida não ultrapasse, né? Que a gente usa na lei de trânsito. Então a gente no mundo do tiro é a mesma coisa. Na dúvida não faça. Mas eu acho prudente, pô, menos de 14 anos também. Puta que pariu, velho. Não, mas eles estão querendo proibir até menores de 18. Entendeu? Eles estão querendo proibir isso aí. Eu acho assim, se a família, por exemplo, o pai é atirador, a mãe é atiradora, o Benê Barbosa mesmo, os filhos dele aí com 7, 8 anos já atiram, pô. E os melhores, a primeira medalha olímpica do Brasil, aí a gente tá no esporte, né? A primeira medalha olímpica do Brasil foi no tiro desportivo. Primeira medalha olímpica, Antuérpia. Foi a primeira medalha, foi no tiro esportivo. Hoje, o Brasil não consegue se destacar tão bem quanto outros países. Por quê? Os atletas americanos começam a atirar com 5, 6 anos de idade.
Os caras já atiram de 22, o pivete não. Pronto. Quando um cara desse chega a 17 anos, ele tá atirando mais do que qualquer brasileiro. Aí o Brasil, o cara só pode começar com 14 e com todas as restrições que a lei coloca. Então, assim, existe, inclusive, atiradores que para poder competir teve que ter a autorização judicial. O pai entrou porque o pivete é muito bom. E aquilo ali vai depois para a delegação. Então, tem que se separar. Bicho, se a criança tá indo na escola, pode aí exigir. Eu sou a favor que exija. Ó, o menino tem que estar indo pra escola, tem que estar com nota boa. Assim, pronto. E que eu acho massa também, tipo, por exemplo, do jiu-jitsu. O mestre, o instrutor, sempre indica, não, quero que o aluno, quero que o meu aluno esteja com nota boa, quero que ele esteja frequentando a escola, senão não pratica o esporte. Quando eu entrei no jiu-jitsu, a primeira coisa que o instrutor na época disse... Eu não quero ninguém bêbado aqui, não. Não é pra beber. Oxi, pegava. Oxi, eu adolescente, menor de idade, aí quer dar uma de descolada. Eu lutei 6 anos com o mestre Ferreira, mesma coisa. No Muay Thai, mesma coisa. No Jiu-Jitsu com o professor Alex, inclusive um abraço pro professor Alex, mesma coisa. Eu acho que também cabe a Tinha uma galera que levava punição, pô. Ficava aí um tempo sem poder treinar, porque tava cheio de pegando briga nos cantos. Eu me lembro que teve um na academia do Alex mesmo. O cara brigou, ele chamou lá só. Eu tava na época, eu lutava na época, foi suspenso, pô. Passou um tempão então, assim, na arma de fogo é da mesma forma. As crianças, se você trabalhar direitinho, você vai ter um resultado enorme. Então, o Brasil, ele tem um celeiro enorme. Ele pode ser uma potência em tudo. Esporte, economia, o diabo 4. Mas o problema do Brasil é a burocracia, pô, que inventa. Então, assim, com 16 anos você pode votar. Decidir o destino da nação. Acaba não sabe nada de política, de economia. Vota em quem botar 50 reais na mão dele. Aí pra comprar uma arma só com 25. Pra dirigir só com 18. Então, assim, se a gente, por exemplo, colocasse direito no ensino médio, constitucional, administrativo e penal. Pronto, primeiro ano, tal, segundo, terceiro ano. Esse jovem com 17, 18 anos, ele estaria com outra cabeça, muito mais maduro. E aí você tinha como, por exemplo, eu sou a favor de que a posse, que é o direito de você ter, seja com 21 anos. 21 anos o cara já é de maior em sua plenitude, psicologicamente e legalmente. 21 anos você pode comprar. 25 você pode portar. Então, se diz 21 até 25 você não fez nenhuma merda mesmo, então quer dizer que você é um de bem, que é o que acontece. Eu já tenho uma arma há 3, 4 anos, nunca fiz nenhuma merda. Então, porque na minha cabeça a minha arma ou tá pra mim brincar, fazer a parte do lazer. Então, essa semana mesmo minha esposa já tava dizendo, marca um dia porque eu tô querendo ir lá dar uns tiros pra desestressar, porque é desestressante. Às vezes eu tô com a cabeça cheia e eu pego lá, compro uma munição de 22, vou lá, tiro. E a adrenalina sobe, a serotonina também, e você relaxa. Então o tiro, ele inclusive tem aí stands trabalhando a tiroterapia, que é uma forma do pessoal se aliviar do estresse do dia a dia através do tiro. Entendi. E ali você esquece. Que chique, né? Não, mas tiroterapia. Olha, aí quando eu ficar estressada com tiro aqui, aí agora eu vou pro clube de tiro, dar uns tiros. Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho, mas a história do Chris Kylo, ele foi morto em uma sessão de tiroterapia. Ele foi um herói de guerra. Caralho. E ele ia morreu na guerra, mas morreu no stand de tiro. Então, assim, ele era um herói de guerra. Tinha um pessoal que tinha problemas psicológicos de pós-guerra, né? Problemas traumáticos pós-guerra. E eu acho que eu acredito que já escutei a história desse cara, velho. Isso, e ele ia pra lá pra dar uma força. Os caras, porra, a lenda, que ele é chamado de lenda, né? A lenda aqui. Inclusive foi numa roda de conversa, se não me engano. Isso, na roda de conversa, um amigo lá surtou, pegou uma arma, atirou em todo mundo e acabou que o Chris veio a falecer. Por quê? Porque o pessoal ia atirar, o pessoal lá sem a perna, tal. Por exemplo, um cadeirante. O cadeirante, ele não vai conseguir uma competição de correr. Igual para igual, né? Uma maratona, alguma coisa. Mas você botar uma mesinha do lado, um fuzil, ensinar ele a atirar, meu irmão, ele pode ser o melhor atirador do mundo. Por quê? Porque o cara, eu acho incrível, é que tem um cara, se eu não me engano, aqui do Brasil, ele não tem os membros superiores, ele atira com os pés. Eita, eu vi, pô. Inclusive rodou nas redes sociais. Isso, bicho, nunca me passou pela cabeça de, porra, meu irmão, o cara pega aqui com o pé, puxa e atira bem pra cacete, melhor do que muitos aí que usam as duas mãos, pô. Então, assim, ele é muito democrático, o esporte do tiro, ele tá sendo difundido. E o objetivo da gente é esse, é trazer famílias. Quando a gente faz competição lá, aí vai o filho, olhar o pai, você vê lá no clube, tem um sinuquinha, tem um totó,
Então, assim, vai a família. O tiro, ele é muito família. E depois que a família se envolve com aquilo ali, é uma coisa que, poxa, deixa de demonizar o objeto, né? Que é o que o pessoal fazia muito, era demonizar o objeto. Ah, a arma de fogo só traz coisa ruim. Não, poxa, ela tem coisas boas também. No livro, então eu gosto de citar essa passagem de Hitler, o desarmamento, o Bene Barbosa fazendo palestras, ele comenta que teve uma cidade suíça lá que o Hitler mandou o pessoal invadir. E só que todo suíço tem uma arma em casa. O cara civil, o exército é obrigado a levar o fuzil para casa e ficar com o fuzil durante 10 anos. E aí na primeira cidade o Hitler mandou lá um regimento lá e tal, os caras matou todo mundo. Aí mandou o segundo, maior, os caras mataram todo mundo. Aí ele disse, deixa essa peste dessa Suíça pra lá que eu não vou invadir não. Então, além de defesa, além de cultura, uma população armada, ela se torna soberana. Principalmente porque ninguém inventa de invadir os Estados Unidos. Por quê? É por medo do exército americano? Não. O exército americano, ele não é um terço do que tem de população armada. Então, se o soldado americano vai pra guerra com um fuzil e 10 granadas, uma pistola 50 carregador completo, tem um redneck lá, um americano, que ele tem na casa dele 50 fuzil. Ele dá pra armar toda a cidade. Toda a cidade dele ele armar. Um cara só, entendeu? Então, assim, essa questão da arma, além do esporte, de tudo isso que eu acho top, tem essa questão da soberania do país. Então, o Hitler podia ter invadido a Suíça, mas ele olhou e disse, pô, bicho, o custo vai ser tão alto que não compensa. Então, não compensa eu ir pra Suíça, porque, poxa, todo canto tem um cara armado, pô, eu mando o exército, o cara derruba meu exército. Então, assim, parou essa agressão justamente pelo povo estar armado. E um objetivo do governo hoje, que a gente entendeu isso, é ter o povo armado, justamente para defender, porque tem país lá fora que diz que a Amazônia é dele, tem país lá fora que quer porque quer comprar o Brasil à força, entendeu? E o povo estando bem armado, aí o cara diz, bicho, é melhor não mexer com eles não, deixa eles lá quietinho, né, que é o que acontecia antes nas guerras do feudo, né, do tempo medieval. Feudal. O cabo olhava assim e dizia, vou contra o exército romano. O cara disse, vou nada, pô, tu é doido, é o tamanho dos caras. Os caras tem lança, tem aqui flecha, tem tudo, tu é doido. Então, os exércitos grandes se respeitavam. Então, eles não entravam em batalha, eles pegavam os pequenos. Aí, o que é que um fazia? Eu tenho que me tornar maior do que ele para poder competir com ele. Entendeu? Então, a arma de fogo hoje, ela faz isso também no nosso meio hoje em dia, pô. Então... Eu só posso competir se for CAC. Tipo, por exemplo, se eu frequentar o clube, tipo, eu sem CAC posso frequentar o clube, posso atirar. Mas eu não tenho nenhuma competição que seja pra mim que não seja CAC. Não, porque é o seguinte, né? Você sendo CAC, você passou pelo teste psicológico, pelo teste de tiro. Positivo. Certo. Então você, teoricamente, está apto a usar uma arma de fogo. Você não pode ter, mas você pode usar. Então, no clube tem armas disponíveis para os associados. Você pode simplesmente ter a TX-22 que ela atirou, que você vai atirar com ela. Bicho, eu só vou lá todo final de semana fazer meu treino com a TX-22. E você treina com a TX-22. Muito bom tirar com ela. Aí, numa competição, eu tenho como deixar você participar, porque você é um CAC. Você só não tem arma. É a mesma coisa do cara que não treina jiu-jitsu e ir pra uma competição de jiu-jitsu. De jiu-jitsu. Fica difícil, entendeu? O cara... Poxa, bicho, tu viesse fazer o que aqui? Tu não treina. Então, você pode fazer sua filiação, e aí é qualquer um que estiver nos assistindo, teve mais de 18 anos, ele vai fazer sua filiação, a gente dá entrada no CR dele, saindo do CR, ele só não pode dar entrada no procedimento de compra de armamento. Aí armamento só com 25 anos. Com 25 anos, aí ele compra o armamento dele, e é bom porque, assim, nesse período, você já vai conhecendo, você já vai percebendo, eita, pô, vou começar a juntar dia agora. Tem um cara que eu comprei, eu tive a oportunidade de tirar a arma dele, a primeira arma dele. Ele me procurou quando ele tinha 24 anos, pô. Ele disse, eu tô com 24 anos e 2 meses. E eu vou comprar minha arma com tu, vice? Aí eu digo, beleza. Ele disse, já tô juntando dinheiro. Mas eu tô com 24 anos e 2 meses. Pronto. Um sinal. Use como é que se diz? Use o exemplo dele. E ele, bicho... Quando foi certinho, bicho, aliás, faltava, creio eu que uns 15 dias pra ele completar, ele já foi lá, me deu dinheiro na época eu era solo, né, eu era só um despachante bélico, e aí ele chegou lá e me deu dinheiro, disse, tá aqui o dia do procedimento, próxima semana eu completo,
Aí eu vou pra Maceió pra fazer, porque na época não existia clube, eu levava pra Maceió pra fazer o teste psicológico, 3 dias depois fazia o teste de tiro. No caso você já trabalhava nesse ramo antes do clube. Isso, porque na história lá que a gente começou um bocado de coisa e a gente não concluiu, eu comprei minha primeira arma quando eu saí da granja, então eu tava desempregado, né? Eu saí da granja e fiz a loucura de comprar minha primeira arma. Como eu consegui comprar e deu certo, 2 amigos chegaram pra mim e disseram, rapaz, tira pra mim, aí eu tirei. Aí depois chegou mais 2 amigos. Aí disse, rapaz, tira pra mim que eu dou R$50. Aí eu tirei. Olha, você precisa disso, tal, me paga a passagem pra eu ir pra Maceió. E o teste psicológico, o teste de tiro, eu tenho o número da doutora. Aí foi quando eu comecei. E aí o pessoal disse, rapaz, começa a cobrar, bicho, fazer isso aqui em União que não tem. A gente tem que ir pra Maceió. O pessoal lá cobra muito caro. Na época, um despachante cobrava R$300 só a mão de obra dele. E eu comecei cobrando R$100 aqui em União. E graças a Deus deu pra pagar minhas contas, bicho. Durante a pandemia eu vendi arma pra caralho. Que foi logo quando surgiu a pandemia, eu já tava com uma demandazinha boa. E aí eu disse, bicho, eu vou pra Maceió. Aí quando fechava os clubes, aí parava os processos. Aí quando vinha um decreto abrir, aí a gente... E aí foi o ano de 2019 praticamente todo que eu fiquei trabalhando nisso. E foi quando veio já disse, olha, enquanto tô fazendo o clube, tu vai fazendo aí teu serviço. E deu pra pagar minhas contas, graças a Deus. Eu, assim, tava muito feliz porque eu tava no que eu gosto. Hoje eu me sinto uma pessoa, assim, realizada porque eu gosto de arma, eu gosto de passar conhecimento, porque eu era professor de recreação no Mais Educação, era instrutor de judô também, em várias... Instrutor de jiu-jitsu também, então assim... Acho que eu ainda cheguei a lutar judô, bicho, contigo. Acho que foi no Afonso, que era a turma do... Como é que sabe? Turma do Fabiano, do Monsenhor. Não sei, véi. Eu sei que eu levei uma joelhada do caralho no nariz, bicho. Primeiro treino. Sangue que sabe. Oxi, não, foi malícia, velho, do cara. O cara foi, deu entrada de uma baiana aqui. Quando eu dei entrada, meu irmão, ele aqui, ó, com o joelho na minha cara, sangrou pra caralho. É loucura, loucura. É porque, assim, tem uns momentos lá, mas eu não tava nessa aula, não. Tava não. Porque essas coisas, assim, eu sou meio cético, bicho, quanto a arte marcial. Acho que é a mesma coisa de arma de fogo. Você vai ver muito treinamento na internet, muita coisa mirabulosa. E, bicho, o que ganha... Isso aí o Alex sempre diz, o que ganha é arroz com feijão. É, o velho armlock. O disso também me fala sempre isso, bicho, é o velho armlock. Então, assim... Esses treinamentos eu parei no judô quando começaram a botar cabo de vassoura na altura de uma pessoa pra você pular de rolamento. Aí eu comecei a... Tu é doido, aí acaba tem uma lesão na coluna. Entendeu? Assim, bicho, enquanto eu tava botando o cabo de vassoura assim, aí eu digo, beleza, porque mais ou menos é a altura que eu vou levar de uma queda. O cara me botou no ombro e deu, aí depois o cara pegou, segurou assim mesmo. Eu disse, pule. Aí eu olhei assim. Rapaz, eu tenho uma vocação da porra pra cavalo de equitação, mas não dá pra mim não. É limpismo, né? Rapaz, a pessoa vai treinar rolamento, a pessoa tem que treinar pros 2 lados, né? Bicho, que negócio feio era eu fazendo rolamento do lado contrário, velho. Então aí eu comecei... Uma jaca se jogando no chão. Eu comecei a desistir do judô, assim, não desisti, mas desestimulou um pouco essa questão. Depois veio umas picuinhas na cidade, que você lembra aí, de fulano e tal, e eu achei que a classe se desuniu, enquanto a classe poderia se unir mais para o bem coletivo, verdade, ela se desuniu. A mesma coisa eu já sigo para arma de fogo. Então eu sou aquele instrutor mais, vamos dizer assim, mais clássico. Eu trabalho o que realmente vai dar resultado. Não adianta eu pegar você Jair e dizer, Jair, vou transformar você no instrutor 0, né? Que hoje é um instrutor mais rápido do mundo e mais efetivo. Vou transformar você no instrutor 0. Para quê? Você é de um exército? Não. Você trabalha na polícia? Não. Um policial precisa de um treinamento diferenciado. Porque, bicho, o cara tá trabalhando quase todo dia na rua, o cara tem pessoas, então ele precisa de um treinamento diferenciado com um nível de estresse maior. Você, como CAC, não. Então você tem que aprender principalmente o básico. E aí é que muitos atiradores e praticantes, eles erram, porque ele vê o bonito ali. Só o cara sacou, ele deu 5 tiros em 3 segundos, assim. Poxa, aquilo é programado, velho. Se você disser pra mim, ó, John, você tem que treinar pra dar 5 tiros em 3 segundos em 3 alvos diferentes, eu vou começar a fazer aquilo exaustivamente, minha memória muscular vai se adaptar e eu vou estar fazendo aquilo. Na rua, eu vou fazer aquilo? Não. Porque eu não sei o que é que tá atrás, eu tenho que saber o que tá atrás do meu alvo. Eu não posso acertar um civil, né, num confronto armado, eu não posso... vou dar tiro na doida aqui no elemento e se pegar, pegou. Não. E seja o que Deus quiser. É o que acontece nas favelas, né? É muito fácil o pessoal botar a culpa na polícia sobe o morro, sendo que a polícia tá ali preocupado com a segurança dele, principalmente, que o cara quer voltar para casa vivo. Tá preocupado com a segurança do cidadão, que tá ali no meio, que ninguém sabe quem é quem,
infelizmente, a gente sabe que 99% da favela são homens de bem. Mas aquele 1% ali, ninguém sabe quem é dos 99%, que é aquele 1%. E não tem farda, né? E não tem bandido. Não tem, infelizmente. E por isso que eu falo das abordagens. E aí o cara tá ali preocupado para dar o disparo correto e não pegar, e o bandido ele simplesmente faz assim, bum, pronto, peguem quem pegar. Aí chega na mídia, vítima de bala perdida, já bota logo a culpa na polícia. Poxa, bicho, se coloca na situação do cara, faz como aquele policial lá dando entrevista, diz, bora, bota o colete e vem nas minhas costas. Vamos subir nós dois. Pra Bicho, você ver. durante esse período de trabalho no clube de tiro, ou antes mesmo, já aconteceu de algum acidente com algum aluno ou com você mesmo? Rapaz, aconteceu um acidente com um aluno, mas aí foi por vamos dizer assim, por teimosia dele, né? A pistola, diferente do revólver, ela se move. Eu falo isso rindo porque isso é bem, bem hilário. Ela se move, o ferrolho move para trás, muito rápido, porque ele aproveita uma parte da energia do disparo. E aí a gente, quando atira de revólver, a gente tem o costume de fazer isso aqui com o dedo. Cruzar o dedo. Já tô imaginando o que aconteceu, velho. Pronto. Então, assim, eu não era o instrutor, né? O instrutor que me contou essa história. E aí o aluno fez aquele, disse, rapaz, tira o dedo. Aí o cara tirou o dedo. Aí foi a questão da mulher conseguir atirar melhor do que o homem. Tira o dedo. Aí o cara tirou o dedo, aí atirou direitinho. Aí o ferrolho faz o movimento dele. Aí de novo, o dedo. Aí o instrutor tira o dedo, rapaz, vai machucar teu dedo. Aí na terceira o instrutor disse, rapaz, eu vou deixar pra ver se esse cara vai Aí sentir. aprende, né? Aí quando ele deixou, pum, aí voltou. Aí quando deu Rasgou tiro, o dedo. ele deu o restante dos disparos. E engraçado que ele não parou, eram 5 disparos. Ele deu os 2 primeiros corretos, os 3 pegou no dedo dele. E depois o cara chega lá, com o catamba arrombado aqui. Rapaz, machuquei o dedo. Quer dizer, Mas a pegada que você fez agora é a pegada espetada, né? Que chama. isso, esse aqui, que é thumber over thumber, que é dedo sobre dedo. Você vai botar os 2 pra frente. É uma pegada mais moderna. Não é, vamos dizer assim, a pegada correta, não existe pegada errada. A menos essa. Essa aqui é errada. Mas tanto assim, como xícara e pires, que o pessoal chama, como com o dedo no guarda-mato. Tem gente que gosta de uma pegada bem avançada. Isso aí, cada atirador vai fazer o seu. Eu indico essa aqui porque você mais vai ter controle no armamento. Eu vi o cara falando sobre o fuzil, acho que é o 762, e o cara, o que apoia mesmo é o ombro. A sua mão de cá é só para fazer o disparo. Isso. Porque é o seguinte, supondo que aqui seja o guarda-mato de um fuzil, né? Você vai ter que estar com a mão para prestar atenção nesse movimento do dedão, do dedo indicador, né? A falange distal do dedo. Então Entendi. você não vai estar segurando aqui com força. Você vai segurar, apoia ele aqui, você apoia entre o ombro e a clavícula aqui, na verdade na clavícula, que é o que acontece muito atirador de 12, né? Espingarda calibre 12. O pessoal bota a espingarda aqui no ombro. Aí quando dispara, leva aquele Desloca. papo, aí tem gente já tem algum probleminha, porque não é fácil, deslocar o ombro não é fácil. Aí o pessoal já tem algum probleminha ali e desloca o ombro, porque ele deu uma energia muito forte e outra, ele não sustentou na mão. Então você pega firme como se fosse um aperto de mão. Não precisa ser apertado demais, também você não pode deixar muito frouxo. Desloca o fuzil, a gente apoia a pontinha aqui, já tem uma cavidadezinha aqui, a gente apoia o fuzil, bota o rosto na coronha e efetua o disparo. E essa mão realmente é a mão que você vai estar controlando o momento certo de puxar o gatilho. Meu brother, chegou um momento. A hora no instante passa, né? ligeiro. Rapaz, Passa passou demais. ligeiro. Dava pra gente passar aqui o resto da noite. Vamos marcar conversando de outros arma. dias aí, a gente Pois vai é. botando as pautas aí em E dia. fica convite pro Jal vir falar não só sobre o clube, mas sobre empreendedorismo, né? Oxe, muito bom, viu? Convite Muito tá bom. feito, viu, Jal? Vou Só passar pra ele dá o também, toque aí. pessoalmente. Então, pessoal, siga as nossas redes sociais, @blackoutpdc em todas as redes. Se inscreve aqui no canal, curte, comenta, segue as redes sociais do John. Como é, John? É John.iat. Rapaz, me esqueci. John, arroba. deixa do clube. John.iatb1. E o do clube que é mais fácil. @carcará.tiroclube. E o Pro Armas, hein? E o do ProArmas, que é @_. É porque eu faço tanta propaganda dos outros que eu mesmo, particularmente, eu não tenho. O do ProArmas é @proarmas_AL. Ou @proarmas_AL, que é o jeito corretinho lá, que você vai estar no site do ProArmas. Bote lá que acha, viu? É, Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, John, por participar desse episódio. Estou à disposição. Informações, assim, coisa que a gente nem imaginava. Então, pessoal,
É isso e a gente volta da próxima vez. Valeu! Valeu.